que aí sim foi um estudo crônico que avaliou resposta em força e hipertrofia, mostrando que treinar em jejum alimentado, considerando que você teve aporte nutricional igual, tanto de proteína quanto de calorias, similar ao longo do dia, não trouxe diferença. E é óbvio que o músculo é importante. Ter um músculo minimamente desenvolvido tem muitos benefícios. Mas enfim, o músculo ele hoje se comunica, ele faz um crosstalk com o cérebro, com o pâncreas, com o fígado, né, com vários outros órgãos que são fundamentais para a nossa saúde. Rafa, obrigado por poder participar. É uma honra aqui tê-lo no podcast. E acho que vai ser um papo muito interessante, um papo que eu estou esperando há muito tempo. E confesso que estou buscando há muito tempo a pessoa certa para falar. E depois, né, com os nossos amigos em comum, o Souto e o Bomeni, o seu nome veio e acho que vai cair como uma luva nesse momento. Então, obrigado pela participação aqui. Pô, Keis, é um prazer, uma honra, inclusive, né? Espero poder atingir a altura que eles colocaram, mas vamos lá, vai ser um prazer. Espero conseguir contribuir. Uma enorme honra estar aqui também. Rafa, a ideia desse podcast é a gente falar muito sobre longevidade, né? Então, no conceito, nada muito mágico, esotérico, mas no conceito científico de verdade, né? Em que, como é que eu posso ver mais e melhor? Como é que eu posso ser um cara de 80 anos com independência? E é claro que quando a gente vê o modelo de um avô ou um bisavô, muitas vezes vem aquele modelo de fragilidade física, né? Aquele idoso que fica numa festa meio isolado, ele não ouve muito bem, ele está numa cadeira, ele não consegue brincar com os netos ou com os bisnetos e não tem muita força para viajar, ele já não viaja mais sozinho, tampouco com a família, porque ele não aguenta. E aí, claro que a gente pensa muito na atividade física como um pilar, uma tática importante para a gente construir longevidade. E na minha cabeça, claro que longevidade física se resume basicamente duas coisas que a gente pode resumir aqui, né? Ter força suficiente para levantar, por exemplo, do chão e carregar as suas compras ou brincar com os netos, e também ter fôlego suficiente para, de repente, subir alguns andares, algumas escadas, sem precisar parar no meio ou pedir ajuda. E a gente vê que, pela ciência, tem vários estudos, e acho que um estudo mais claro sobre isso foi uma meta-análise publicada no JAMA em 2009, que mostrou que cada match a mais, né, um equivalente metabólico a mais, isso mostra a aptidão cardiorrespiratória, a gente acaba reduzindo algo em torno de 13% o risco de mortalidade. Ou seja, melhorar um pouquinho o fôlego já faz muita diferença, mesmo nas pessoas com mais idade. E aí eu queria te ouvir, o quanto que você aplica, né, isso na sua prática e como você enxerga como um cara super especialista em atividade física, essa visão que a gente tem médica da longevidade. Porra, boa. Tema muito legal, muito interessante, né? Assim, eu tenho... Durante muito tempo, a imagem central da minha família era a minha avó, né? Meu avô faleceu muito cedo, então eu nem cheguei a conhecer. Mas a minha avó era a imagem central da nossa família, assim, minha avó Elzi, mãe da minha mãe. E era muito marcante porque durante uma boa parte da minha infância, ela viajava muito, muito, e aí a gente mal via a vovó porque ela estava sempre viajando e curtindo muito a vida, e isso era muito legal. Só que em um determinado momento ela sofreu uma queda, quebrou o fêmur, passou a ter mais dificuldade para andar e, como consequência, ela passou a ficar muito em casa. Então eu tenho dois momentos distintos da minha avó, que foi uma avó muito marcante, muito importante para mim, né? Enfim, fez muito sentido na minha vida ela. Mas dois momentos marcantes onde, por um momento, eu via pouco ela porque ela viajava muito, então sempre que eu estava na casa dela era vendo as fotos das viagens, naquela época era foto que era impressa. E por outro lado, num momento em que ela mal saía da cama, mal se levantava e tal. E eu escolhi educação física pensando em trabalhar com esporte, mas diversas das experiências que eu tive ao longo da minha vida acabaram me levando a trabalhar com o público final exatamente para poder ajudar pessoas como a minha avó, que, cara, em determinado momento parece que desistiram de fazer as coisas da vida, se movimentar e tal. Então, hoje eu tenho a plena percepção, essa frase não é minha, mas enfim, eu não sei quem é o autor, então vai ficar como se fosse minha, mas a gente não envelhece, né? Ou a gente não para de se mexer porque envelhece. A gente envelhece porque a gente para de se movimentar. E isso acontece com muita frequência, porque se você pega idosos que se movimentam, que treinam força, né, que correm, que pedalam, que fazem triatlon, enfim, que fazem alguma modalidade esportiva, aqui eu estou falando de esporte, mas isso é muito mais para levar ao fato de que é qualquer tipo de movimento,
vai te trazer benefício, você vê que essas pessoas elas têm uma longevidade muito grande. Aí vivem muito melhor por muito tempo. Então, ao longo da minha vida eu fui percebendo que, cara, tem muita gente que está precisando de ajuda e que às vezes não sabe o mínimo que pode fazer. E isso foi uma das coisas que me motivou, né? Então, como é que eu faço hoje para minha mãe poder curtir muito a neta dela, que é minha filha, que acabou de nascer, ela acabou de fazer 1 ano, e possa levar, carregar, subir no colo, enfim, subir escada e fazer tudo o que ela tem que fazer. Então essa nossa conversa é bem legal porque acho que remete muito a coisas da minha vida e que me importam bastante, que é como é que eu faço para as pessoas que eu amo estarem perto de mim, com saúde e plenas para poderem viver isso. E Rafa, você nasceu numa família que as pessoas treinam? Normalmente seus pais, seus tios, enfim, iam para academia? Academia não, né? Assim, eu tenho 40 anos, meus pais têm 60, 70. Nessa época não era comum academia, era bem menos comum. Mas eles foram pessoas ativas, né? Meus pais foram pessoas muito ativas, minha avó ativa, mas não de exercício, ativa enfim, de viajar muito, de fazer um monte de coisa. Mas eu sou de uma família ativa. Meu pai corria, minha mãe sempre gostou de fazer exercício, minha mãe estimulou muito a gente a fazer todo tipo de exercício. Eu fui uma criança muito agitada, né? Eu era uma criança quase que hiperativa, ou era hiperativa, na época a gente não sabia diagnosticar direito, enfim, fiz todos os tipos de esporte que você pode imaginar, incentivado pela minha mãe, né? Porque ficar trancado em casa pra mim eu ficava igual um leão enjaulado. Então eu fiz de tudo, fiz judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira, taekwondo, fiz rafting, fiz canyoning, cara, peguei onda durante boa parte da minha vida, fiz escalada, enfim, fiz de tudo, rafting, enfim, fiz de tudo que você pode imaginar, de certa forma muito influenciado e muito motivado pela minha mãe, porque eu, cara, precisava me mexer e, obviamente, isso refletiu a minha vida futura, né? Eu falei, cara, isso é muito legal, eu quero viver disso a minha vida, mas como é que eu posso fazer isso de uma maneira diferente? Até, né, eu comentei que parte da minha entrada na educação física foi porque eu fazia muito esporte e eu queria trabalhar com esporte, eu queria ajudar equipes a se desenvolverem, a se desempenharem e a desempenharem cada vez melhor e ganharem troféus, enfim, né? Eu tive uma oportunidade de vivenciar isso um pouco com a seleção de vôlei masculina, né? Lá embaixo, assim, acompanhei a seleção de vôlei masculino com grandes profissionais, Bernardinho, Zé Inácio e tal. Então foi muito legal, no início da minha carreira, ainda na faculdade, poder ver aquilo, os maiores atletas do mundo, né, uma das seleções mais vitoriosas. E ao longo do tempo eu fui mudando um pouco a minha vertente, saí do esporte e fui entrando para o público final com esse objetivo de, cara, como é que a gente faz essas pessoas viverem melhor, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu venho de uma família que era ativa, mas não fazia academia porque não era comum naquele momento. Mas eu, com o tempo, fui mudando um pouco a minha mentalidade. Agora, um ponto importante até, Renato, assim, eu acabei levando muito do meu estudo e do meu trabalho para a vertente do treino de força, que a gente vai abordar melhor aqui, vai se aprofundar e tal. Mas por que eu fiz isso? Porque, historicamente falando, a gente tem alguns grandes nomes, incluindo o Kenneth Cooper, né, o Dr. Cooper, valorizando muito a atividade aeróbica, valorizando muito a capacidade cardiorrespiratória, que é fundamental e é importante, mas acabando deixando de lado, até com um certo preconceito, o treino de força, né? Você ter músculos e você ter força. Durante muito tempo, o treino de força era algo que era para marombeiro, era só para fisiculturista, enfim, parecia ser algo que não era importante e, obviamente, hoje a gente sabe que isso é completamente diferente. Mas eu não sei se você percebe essa mudança também, né? Hoje em dia a gente valoriza muito o treino de força, mas quando eu era mais novo, era menos valorizado, não era um ambiente onde, né, nossos avós estavam, até meus pais estavam, não era tão comum, era bem menos comum. Era mais para atletas, seja de fisiculturismo ou atletas mesmo de modalidade de força, powerlifting e tal. Isso vem mudando com o tempo. E talvez por isso eu tenha ido para o lado de, cara, vamos ajudar a mostrar que o treino de força é importante? Eu trabalho com muitas mulheres que têm medo de pegar peso, acham que vão ficar muito fortes porque vão pegar peso, e a gente sabe que não é assim, né? O ganho, ele é, 3%, 4%, você tem um ganho de 10% de massa magra ao longo do tempo, cara, isso é maravilhoso, mas não é a coisa mais normal do mundo, né? Só para colocar em valores absolutos, né? 10% de massa magra para uma mulher de 60, 70 quilos são 6, 7 quilos de massa magra. Isso é quase impossível você atingir, você tem que treinar muito para isso. Mas enfim, é engraçado perceber que as pessoas têm esse medo e talvez por isso eu valorize, porque treinar força traz muitos benefícios à nossa saúde. Imagina, eu falei da minha mãe, que eu quero que minha mãe consiga pegar minha filha no colo. Minha filha está com 1 ano e ela já pesa quase 11 quilos. Minha mãe está com quase 70 anos, está com 67. Antigamente, 67 era uma velhinha já, né? Minha mãe eu considero ela super jovem. Ela treina comigo aqui no estúdio, pega 60, 70 quilos na elevação de quadril, agacha com barra nas costas e tal, e tem força para carregar a neta dela aos 67 anos. Então eu acho isso muito legal
E isso é uma das coisas que eu quero buscar e talvez incentivar quem está nos ouvindo aqui, né? Perceber que exercício não é só estética, pelo contrário, o exercício tem benefícios tanto na longevidade, quanto na redução do risco de doenças, como no tratamento de diversas doenças, dores, disfunções, e é por isso que eu defendo tanto isso, é por isso que eu estou tão feliz em ter a oportunidade de poder conversar aqui com você sobre esse tema. E Rafa, você sabe que na faculdade de medicina, a gente aprende muito sobre doença, a gente aprende de tratamentos e muita coisa legal. E aí hoje, eu tenho 42 anos, eu me vejo estudando essa medicina, entre aspas, de longevidade, como viver mais e melhor. E dentro dessa nossa caixa de ferramentas que a gente tem, coisas que a gente pode usar, tanto mudanças de estilo de vida quanto remédios, suplementos e moléculas, enfim, disparado, a melhor ferramenta, mais potente é a atividade física. Mas assim, de longe, né? Tanto para realmente viver mais e melhor, e aí é simples, basta você pegar os biomarcadores, né? Você pode pegar o VO2 máximo, o quanto que isso prediz longevidade, força, através de uma força de apreensão, né? Um grip, e até massa muscular, versus outras coisas, até tabagismo e pressão sistólica. Então é interessante que o quanto que o corpo realmente traduz para você ter mais longevidade. E até saúde cerebral e outras coisas, saúde metabólica, como você falou. Só que na faculdade a gente não tem uma aula de atividade física, de medicina, né? Na faculdade de medicina. E quando acaba sendo muito por experiência particular, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei de musculação, então quando eu era adolescente comecei para academia e tal. Por sorte, né, gostei, mas eu entendo que tem gente que não gosta. E ao mesmo tempo, quando a gente atende esses pacientes que buscam viver mais e melhor, é claro que a gente muitas vezes quer atalhos, né? A gente quer substâncias, moléculas, deixa eu tomar alguma coisa. Qual é o suplemento aí, né? Será que eu aumento minha creatina e tal? E, na verdade, é muito mais sobre treino, persistência, consistência, né, rotina, enfim. O que você falaria para uma pessoa, né, que quer hoje, talvez está ouvindo a gente aqui, uma pessoa de os seus 40, 50 anos que quer viver mais e melhor, mas que ainda talvez não tenha ou nem saiba como começar a fazer atividade física, ou ela até faz alguma coisa, mas não sabe se ela está no caminho certo. Como é que você desenharia, de uma forma meio macro, uma estratégia de treino para ela? O ser humano é engraçado, né? Ele sempre quer os atalhos, ele quer o mais rápido, ele quer, enfim, chegar antes e esquece que a base é mais importante, né? Então você vê, isso acontece comigo, que sou profissional de educação física, imagino dentro da medicina, né? O cara chega aqui no primeiro dia de treino, ele me pergunta, Rafa, o que eu posso tomar, né, depois do treino? Eu falo, banho é ótimo depois do treino, pelo amor de Deus. E, cara, enfim, né, suplemento tem o seu lugar, tal, mas nada vai substituir a base, né, o principal que a gente está falando aqui, que é o movimento de maneira adequada, progressiva. Só que o problema é que a gente tem barreiras, né, para enfrentar, porque é muito... Você tem uma dopamina, você tem uma resposta prazerosa quando você chega em casa, senta na TV e abre um chocolate. Ou até pior, né? Fuma um cigarro vendo TV quando você chega em casa depois do trabalho. Tem uma liberação de determinadas substâncias e hormônios que dão uma sensação de prazer. E o exercício, a sensação de prazer, talvez existe, por um lado, na fase, né, assim, uma resposta aguda em relação ao exercício. Existem sim substâncias, endorfinas, serotoninas, que são liberadas logo após o exercício, mas fato é que você só começa a ver o benefício mesmo depois de um determinado tempo. Então é depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses é que você fala, caraca, agora sim, eu já estou vendo uma diferença, eu já tenho mais fôlego, eu já consigo pegar um peso que eu não conseguia, eu já consigo fazer algo que eu nem imaginava que eu seria capaz, só que isso leva um tempo. Então a nossa briga cara, a gente está brigando com algo em que o benefício é quase que instantâneo, o benefício de você sentir aquela dopamina, e no exercício o benefício mesmo ele vem com um tempo um pouco mais longo. Então essa briga é meio injusta, né? A gente está nessa briga aí um pouco mais complexa. E o que é interessante perceber é que, ao longo da vida, a gente tem uma tendência a ter redução de massa magra, né? Então isso acontece, isso é esperado, né? Você tem um incremento de massa magra até entre 20 e 30 anos, e a partir dos aproximadamente 30 anos, pode variar um pouquinho de pessoa para pessoa, a tendência é que você tenha uma ligeira perda. E essa perda ela pode ser exponencial, ou ela pode ser extremamente branda, quase imperceptível ao longo do tempo, e você só vai perceber isso à medida que que o tempo passa, né, assim, décadas, e não só em 1 ano, 2 anos, 3 anos.
E por causa disso, muitas pessoas passaram a valorizar bastante o músculo. E é óbvio que o músculo é importante. Ter um músculo minimamente desenvolvido tem muitos benefícios. A gente sabe hoje em dia que as miocinas, elas atacam vários tecidos do nosso corpo de maneira positiva. A interleuquina 6, né, é uma das mais conhecidas. Mas enfim, o músculo ele hoje se comunica, ele faz um crosstalk com o cérebro, com o pâncreas, com o fígado, né, com vários outros órgãos que são fundamentais para a nossa saúde. Então, quando você faz qualquer tipo de movimento e gera uma contração, e aí nem importa qual movimento a gente está falando, você já tem um estímulo para esse músculo. Isso é o mais importante, muito mais do que você ter um músculo grande, como muita gente pensa. Tanto que quando a gente vai analisar os dados, a gente tem uma relação, uma correlação muito maior entre força e longevidade do que músculo e longevidade. Então, do ponto de vista mecanicista, a gente olha para os dados e fala assim, cara, eu tenho uma perda de músculo, eu preciso treinar para ter mais músculo. Só que quando a gente vai olhar a resposta principal, que é, cara, o que faz eu viver mais? A força, teoricamente, faz você viver mais. Porque é a força que vai fazer com que você consiga pressionar um objeto e segurar ele, com que você consiga levantar de uma cadeira e fazer alguma coisa. Não é necessariamente o músculo. E, obviamente, existe uma conexão, existe uma interconexão entre essas duas coisas, mas elas não são a mesma coisa. Né? Quando você treina força, você desenvolve um pouco o seu músculo. Quando você desenvolve o seu músculo, geralmente você ganha algum tipo de força, mas é uma interseção. Tanto que existem treinos que são feitos para ganhar força, e o músculo é quase que uma consequência, e existem treinos que são feitos para ganhar músculo, e a força vem como uma consequência. Então, repara que a gente pode treinar pensando de forma diferente, pensando em ganhar força, pensando em treinar o músculo. Só que esse ano, né, a gente já tem visto mais estudos, mas esse ano acabou de sair um estudo interessante em que ele testou exatamente isso, cara, ao longo do tempo. Cara, será que se eu treinar força, eu vou ter mais benefício do que se eu treinar de outra maneira? E uma das maneiras que esse estudo sugeriu é que treinar potência, e o que significa treinar potência? É você aplicar uma força contra uma resistência, mas com velocidade. Então você treinar potência parece trazer mais benefícios de longevidade do que você simplesmente treinar força. Isso é muito interessante porque a literatura e cada vez mais estudos vêm trazendo isso. Durante muito tempo, treinar pessoas de mais idade, 40, 50, 60, 70 anos, cara, eles precisam treinar força, mas eles precisam treinar leve. Precisam só fazer algum exercício. E hoje não. Cara, se você for olhar a forma como eu treino os nossos alunos aqui da Lunge Trainers, né, como é que eu prescrevo os treinos para os nossos alunos do Lunge Online, cara, especialmente para as pessoas de mais idade, depois que primeiro eles precisam aprender a se movimentar adequadamente, mas depois a gente vai colocando cada vez mais sobrecarga e com o tempo a gente vai fazendo essa sobrecarga ser movimentada com potência. Então a gente faz thruster, a gente lança a bola, a gente faz vários movimentos que envolvem potência. Porque cada vez mais estudos têm mostrado que esse é um preditor importante de longevidade e uma variável muito importante para um idoso, por exemplo, levantar da cadeira de praia. Eu estou falando de um idoso, embora eu tenha... Para mim, a minha mãe não é idosa, né? Mas ela já tem uma idade de ser 67 anos. Mas a minha mãe adora ir para a praia, quer pegar onda, quer fazer as coisas para levar a neta. E, cara, isso é lindo, mas para ela conseguir fazer isso, ela vai precisar de força sim, mas ela também vai precisar de potência. Levantar de uma cadeira de praia envolve você conseguir fazer esse movimento de forma relativamente rápida, movimentando o seu corpo. Você não vai fazer isso devagarzinho, igual você movimenta a barra na academia. Então é interessante que os estudos tenham mostrado isso. Então, respondendo a sua pergunta, Rafa, o que seria legal para uma pessoa de 40, 50 anos? Cara, o que eu vejo, beleza? O que eu vejo, né, dos clientes que eu recebo cada vez mais, e aí, assim, a ideia é falar de uma forma um pouco científica, mas também tentar trazer um pouco de prática, que é o seguinte, esse envolve um pouco do meu viés, né? O que me faz estudar são os problemas que eu encontro para os meus clientes. E a maior parte dos meus clientes, eles têm muito mais dificuldade em se movimentar bem. Parece que eles esqueceram ao longo do tempo como é que se faz movimentos simples. Movimentos de agachar, movimentos de empurrar um objeto para cima ou para frente, de puxar alguma coisa. Então, boa parte do nosso treino envolve, cara, vamos reaprender algo que você nunca deveria ter esquecido, que é como é que você faz movimentos básicos. Agachar, fazer uma dupla de quadril, empurrar para frente, empurrar para cima, puxar, né, de frente para trás, puxar de cima para baixo. E esses movimentos, eles são a base para qualquer treinamento da maior parte das pessoas. Sejam elas pessoas jovens, que às vezes ainda não esqueceram como fazer isso, ou às vezes nunca tiveram experiência para tal. Sejam as pessoas que chegam aqui com 30, 40, 50 anos e que começaram a ver e começaram a ouvir da importância de fazer isso, mas por muito tempo deixaram de lado o seu corpo e a sua saúde, muitas vezes em detrimento de trabalho, família, correria do dia a dia e tal. Então percebendo que isso é importante agora.
porque senão vão viver uma vida cada vez mais difícil. E a gente vê nitidamente, né, que isso mudou significativamente. Se você olhar a mulher de 40 anos atrás, ela era uma velhinha. Não exatamente uma velhinha, mas assim, você olhava e você falava, cara, uma senhora. Hoje você pega mulheres de 40, estão no auge da sua forma física, muito bem, desempenhando muito bem, né, seja no esporte ou seja na vida diária. Então houve uma mudança, a gente sabe que isso acontece, mas respondendo a sua pergunta, cara, como que essa pessoa deve começar e como ela deve treinar? Na minha concepção, na forma como a gente vê, em tudo que a gente tem visto na literatura, eu sigo algo dentro do treino de força que é, cara, primeiro aprenda a se movimentar, ou no caso dessas pessoas, reaprenda. Comece a sobrecarregar os padrões básicos de movimento, empurrar, puxar, dobrança de joelho e dobrança de quadril. E, aos poucos, vá colocando esses movimentos, integrando para situações de vida diária e adicionando potência neles. Então, esse é o meu contínuo, beleza? Depois eu vou citar alguns exemplos, mas esse é o contínuo do treino de força. E junto com isso, a gente não vai esquecer, né? Eu já comentei que eu sou um grande defensor do treino de força, mas não dá para deixar de lado o maior marcador de longevidade que existe hoje e o mais estudado, que é, como você falou, o VO2 máximo, né? Então, assim, a capacidade cardiorrespiratória a gente não tem como deixar de lado. Mas, incrivelmente, o que eu tenho visto é que a maior parte das pessoas de 40 ou 50 anos, elas estão tendo mais dificuldade na parte de força, movimento e progressão de carga do que em fazer alguma atividade aeróbica. Porque a atividade aeróbica, muitas vezes, ela pode ser feita numa zona de intensidade que não é tão grande. Você pega uma zona 2 de intensidade, ela já gera muitos benefícios, né? É óbvio que existem os treinos intervalados de alta intensidade, que num momento histórico ganharam, né, assim, um protagonismo muito grande, mas o que a gente vê cada vez mais é que, embora eles tenham crescido muito num determinado momento, hoje a gente entende que variar os estímulos talvez seja mais importante do que você focar em um só. Mas a maior parte dos meus alunos acaba tendo mais dificuldade em fazer os movimentos básicos com um bom padrão do que ter algum treino de capacidade aeróbica que possa ser realizado de forma simples. Talvez por eu estar no Rio, né? Eu estou no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro estou de frente para a praia, né? A gente está aqui na câmera, eu estou no estúdio, mas do meu lado esquerdo aqui é a praia da Barra da Tijuca, que é muito convidativa para você fazer uma atividade aeróbica, né? Então você vai lá, caminha, dá um trote, faz uma bicicleta, que é muito convidativo. Então acho que dentro desse viés o que eu tenho visto é isso, né? A maior parte dos clientes tem mais dificuldade em realizar força e, cara, só de fazer movimentos básicos você já tem muitos benefícios. Quanto mais tempo disponível, mais coisas diferentes eu vou colocar. E o treino cardiorrespiratório acaba pra gente, pra minha maneira de pensar, entrando como secundário, mas não porque ele não é importante, mas porque eu consigo melhorar minha capacidade cardiorrespiratória também treinando força da maneira como a gente treina, e porque o Rio de Janeiro talvez seja muito convidativo para fazer isso e as pessoas acabam tendo mais facilidade ou menos dificuldade para inserir nas suas rotinas. Legal. Rafa, eu queria voltar até e um pouquinho do que você falou da questão de força, massa muscular e potência, que acho que esse é um conceito muito importante da gente elaborar aqui. E só para ilustrar, tem um cara no Instagram que é o Anatoly, você deve conhecer, que ele se disfarça de limpador ali dentro da academia. É um cara que aparentemente ele não é super musculoso, né? Mas de repente o cara tá lá fazendo barra muito mais, puxando uns pesos muito maiores do que os caras gigantescos ali, e aí isso gera toda uma série de umas cenas muito inusitadas e interessantes, né? Isso acho que talvez ele seja um bom exemplo de... Tem uma correlação, lógico, é muito mais fácil você ter força sendo também musculoso, mas não necessariamente precisa, né, ser enorme, né? Agora, eu entendo que a gente tem marcadores para força, talvez o mais simples seja a força de mão, né, o grip, né, a força de preensão da mão, e isso correlaciona bastante também com longevidade. Massa muscular, eu gosto muito de pedir a densimetria de corpo inteiro, ou até, de repente, própria bioimpedância e outros métodos de quantificação, mas a densimetria acaba ajudando bastante para a gente, né, quantificar a massa muscular e calcular um índice que eu gosto muito, que é o índice de massa apendicular, né, basicamente pegar os braços e pernas e dividir pela altura ao quadrado. Isso você tem percentil para idade, para sexo e, claro, teoricamente, quanto maior, melhor. Agora, como é que você mede potência na prática? Cara, é interessante a pergunta assim, né? Quando a gente vai olhar os estudos que falam sobre a componente força, existem vários tipos de força. Existe a força máxima, existe a força de resistência, existe a taxa de desenvolvimento da força, que é o quão rápido eu consigo aplicar força sobre um determinado objeto.
E o problema é que eu não tenho uma medida direta que eu consiga fazer, por exemplo, em campo, né? Cara, qual é a medida direta de potência que eu vou fazer em campo? Eu preciso usar algum tipo de instrumento. Mas existe uma correlação direta, por exemplo, entre testes que hoje em dia estão sendo cada vez mais usados, que é um teste como se fosse o início de um clean, em que você faz uma força isométrica. O quanto de força você consegue fazer nisso? Hoje em dia a gente tem visto cada vez mais aparelhos e implementos que analisam a velocidade de deslocamento de uma barra. Então eu precisaria disso, eu preciso saber qual é a velocidade de deslocamento da barra. E aí o que a gente faz na prática? Sabendo a velocidade de deslocamento da barra na hora de fazer um agachamento ou um deadlift, por exemplo. Sabendo disso e do peso da barra, eu consigo calcular a potência. Então o peso da barra, sei lá, 50 quilos, e aí esse é um ponto importante, tá? Porque, vamos lá, você falou de alguns marcadores de força, como força de preensão, que eu acho ótimo, mas existe, por exemplo, o teste de dinamometria, que exige, né, algo a mais. Só que quando a gente olha na literatura, eu não sei se você já viu, mas, por exemplo, atletas, e aí tudo bem, é para atletas, mas isso serve também para a nossa vida normal, que conseguem realizar um agachamento para uma repetição com 2 vezes o seu peso corporal, eles tendem a se lesionar menos. Então, repara aqui, atletas mais fortes se lesionam menos. Só o fato de ter força, no sentido de estar entre 1,5 vezes, 2 vezes o peso que ele pesa, então eu peso 75, 77 quilos, eu teria que conseguir pegar pelo menos 100 e poucos quilos para fazer uma repetição. E eu faço uma repetição com 160. Então, beleza, já passei disso, estou com um pouco mais do que 1,5 vezes, né? Passei um pouquinho de 2 vezes o meu peso. E isso é um fator interessante para você reduzir riscos, principalmente de lesão. Mas a potência em si, eu preciso de algum instrumento para saber o quanto de velocidade está sendo realizada aquela barra. E hoje tem vários estudos e cada vez mais literatura falando sobre treino baseado em velocidade. Então, eu utilizar esse implemento para entender o quanto eu consigo carregar é uma ótima opção. Só que a velocidade, ela é a força que você está aplicando contra. Então, no caso de um agachamento, né, a força que eu estou aplicando no agachamento para uma repetição com 150 quilos é uma velocidade lenta. Para eu fazer com uma velocidade rápida, eu preciso diminuir significativamente a carga, 30%, 40% da minha carga máxima. Então eu usaria o que a gente acabou de falar, 50, 60 quilos, para tentar realizar isso com mais velocidade. E a potência é, cara, qual é o máximo de peso que eu consigo pegar para manter uma alta velocidade? E o máximo de peso que eu consigo pegar para manter uma alta velocidade costuma ser entre 30% e 40%, no máximo 50% da sua carga máxima. Então por isso que para treinar potência a carga é um pouco mais baixa, porque ela precisa se conectar com a velocidade que você anda. E para ter um teste sobre isso, eu preciso de uma ferramenta um pouco mais incremental, que é utilizar um aparelho que mede a velocidade da barra. Só que hoje isso está ficando tão comum e cada vez mais evidente que existem alguns aplicativos de celular que já fazem isso, que medem com uma acurácia muito grande a velocidade de deslocamento da barra ou de qualquer outro, né, coisa que você coloque lá. Pode ser a mão, pode ser a perna, pode ser a velocidade que você passa enfim, correndo por por um determinado take, né? Tem cada vez mais instrumentos, mas certamente são coisas mais complexas, né? A dinamometria manual é a maneira mais simples e ela é mais estudada por causa disso, que ela é muito simples. Dinamometria, o dinamômetro isocinético, né? Também é muito usado na ciência, mas é menos usado em campo pela sua dificuldade, porque eu preciso ter o aparelho. Então, o que eu gosto de dizer cara, nem sempre o que eu aplico na ciência é super aplicável na prática. Como é que você faz isso com seus clientes então, Rafa? É o que eu falei assim, né? Para mim aqui, eu faço menos testes objetivos, mas eu faço muitos testes subjetivos. Subjetivos em que sentido? Cara, o que é mais importante para o meu aluno? Eu saber exatamente o quanto de potência ele tem, ou eu saber que antes ele não conseguia subir um degrau de um determinado tamanho e agora ele consegue? Então os testes que a gente faz são, cara, o primeiro teste é subir um degrau baixo, o segundo teste é subir um degrau médio, terceiro teste é subir um degrau alto. Primeiro teste, e aí eu brinco um pouco disso também, que é o seguinte, né? O que divide os homens dos meninos? No caso, é o supino com pelo menos 60 quilos, ou seja, 20 quilos de cada lado numa barra. Então isso para mim já é um nível de força razoável. O que divide, né, as meninas das mulheres? E, obviamente é uma brincadeira, tá, Renato? É mais assim, para mostrar que existem alguns fatores de corte que são totalmente subjetivos, porque uma pessoa mais pesada, obviamente, vai ter mais facilidade para fazer isso, mas eles certamente começam a mostrar quem é quem, né? Então eu brinco com isso, que por exemplo, no hip thrust, as minhas alunas que conseguem pegar 100 quilos no hip thrust são a divisão entre mulheres e meninas. No agachamento, são aquelas que conseguem pegar pelo menos 55 quilos. A barra feminina tem 15 quilos, a barra masculina tem 20. Então 20 de cada lado na barra feminina são 55 quilos. Então as mulheres conseguem pegar 20 quilos de cada lado, eu já falo, ó, aqui a gente está dividindo os homens
as mulheres das meninas. E assim por diante. Então eu tenho alguns testes, né, que a gente faz aqui um pouco mais de brincadeira, mas interessante que dentro do meu trabalho, para o público que eu atuo, é menos importante eu ter essas medidas específicas de, cara, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou esse marcador específico de força. A gente faz alguns testes, mas eles tendem a ser muito mais relacionados ao público que a gente trabalha. Vou te dar um exemplo. No treinamento é muito comum a gente usar o dinamômetro manual, né? Então, o que é um dinamômetro manual? Ele é bastante usado na fisioterapia também. Eu aplicar força, né, contra uma resistência de forma isométrica com um aparelhinho na minha mão que marca a força que eu estou conseguindo realizar ali, beleza? Então, com esse aparelho eu consigo de alguma maneira saber qual a força que o meu cliente aplica. Só que eu ainda não consegui conectar o quanto dessa força que ela é direcionada e resolve problemas em campo para o meu cliente. Muitas vezes, com uma resistência manual, eu consigo saber isso. Então, existem alguns testes desse livro que está aqui atrás de mim, do Kendall e Kendall, aquele ali, ó, Músculos, Provas e Funções, testes muito simples para eu saber se existe informação sensorial chegando no músculo. Isso às vezes é mais prático e mais rápido do que eu fazer um teste com dinamômetro isocinético. Então, por exemplo, meu aluno tem uma dor no joelho, que é muito comum, tá? Eu acabei nem tocando nesse ponto aqui, mas uma das coisas que mais dificulta os meus alunos aqui para realizar movimentos, frequentemente é alguma dor. Dor no joelho, dor na coluna. E geralmente a gente encontra um culpado. Um culpado no quadril, por uma dor no joelho. E é isso mesmo, assim, né? A dor no joelho está conectada a uma disfunção no quadril e não diretamente ao joelho. As pessoas pensam assim, tô com uma dor no joelho, então preciso treinar o meu joelho, treinar o meu quadríceps. Dificilmente o problema está no quadríceps, geralmente está numa área acessória. Estou com uma dor na coluna, então preciso fortalecer minha lombar. Dificilmente, geralmente é uma disfunção no quadril, é um movimento errado que você está fazendo, é uma falta de mobilidade que você tem. Então a gente tenta, de certa forma, encontrar algum culpado, que também é muito relativo. Mas no que diz respeito à potência, né, que era a pergunta, era, cara, qual teste você faz efetivo? Cara, eu não tenho uma preocupação para encontrar uma medida exata de potência para o meu cliente para que ele esteja bem. A minha medida de potência acaba sendo uma coisa muito simples, que é, cara, o meu cliente consegue saltar o meu step mais baixo, né? O meu cliente mais velho, por exemplo. A minha cliente de 40 anos, ela consegue saltar o meu step moderado, né? E o meu cliente jovem, ele consegue saltar ou chegar em cima do meu step mais alto. Então são medidas que não são validadas, eu não tenho estudo científico para dizer, eu faço isso por causa disso, mas é o que a gente tem aplicado na prática aqui, sem necessariamente encontrar uma medida objetiva. Até você me deu uma ideia boa, eu vou pesquisar sobre isso, né? Porque pode ser um marcador interessante. Eu faço mais de forma intuitiva do que de forma prática e direcionada. E Rafa, vamos pensar assim, o cara que está nos ouvindo e ele achou interessante essa história de potência e tal. Me dá um exemplo assim de treino para força versus para massa muscular, hipertrofia, versus para potência. Como é que muda número de repetições, peso, estilo de fazer? Como é que é isso na prática? Vamos lá. Boa, ótima pergunta. Então, no que diz respeito à força e hipertrofia, a literatura é muito clara, né? Então a gente tem um estudo de um grande pesquisador que chama Stuart Phillips, que ele mesmo fez essa distinção. E no estudo do Phillips, o que ele mostra é o seguinte, cara, para força, a principal variável é o peso que você está usando. Beleza? Então, assim, eu preciso usar um peso alto, eu preciso usar um peso grande. Para hipertrofia, a principal variável é treinar próximo do meu limite. E o que significa treinar próximo do meu limite? É fazer com que a última repetição esteja muito perto de eu não conseguir fazer nem mais uma. Então, repara que para força é mais importante eu pegar uma carga alta e não faz diferença se eu estou perto do meu limite ou perto da falha, como a gente costuma dizer. Para a hipertrofia, é muito mais importante que eu esteja perto da falha do que o peso que eu pego. Então, eu posso fazer 20 repetições com uma carga leve, se eu chegar perto da falha, eu vou ter o mesmo resultado do que se eu fizer 5 repetições com uma carga pesada. Para força, eu preciso treinar com uma carga pesada e eu não preciso chegar no meu limite. Então, essa é a principal distinção entre esses dois tipos de treino. Para força, obrigatoriamente eu preciso de carga. Eu tenho muito mais resultado com carga, não que eu não ganhe força fazendo com pesos baixos. E para hipertrofia, eu preciso estar bem mais perto da falha. Não que eu precise treinar na falha em todos os treinos, mas eu preciso treinar mais próximo da falha. E a faixa de repetição ela é bem ampla, de 5 a 20, 30 repetições, você vai conseguir ter resultado para hipertrofia. Então, um cara que vai fazer um supino e quer ganhar força, é melhor que ele tenha alguém atrás dele ajudando e coloca 40 quilos de cada lado e faça poucas repetições,
versus hipertrofia, ele poderia colocar um pouco menos e realmente treinar até a falha. É mais ou menos esse conceito? Mas olha que incrível. É mais importante esse cara ter alguém atrás dele se ele for treinar para hipertrofia. Porque por mais que ele esteja com uma carga alta no treino de força, ele não deve chegar no limite dele. Se ele chegar, ele está errado. Ele está gerando fadiga excessiva e isso vai ser ruim no longo prazo. Para a hipertrofia, o principal marcador ou a resposta molecular que você precisa para gerar hipertrofia, ela só acontece quando você está mais perto do seu limite. E se você está mais perto do seu limite, você vai precisar de um spotter mais do que se você não está mais perto do seu limite. Então olha como é que é muito louco, contra-intuitivo. Porra, eu vou pegar mais peso e vou ter menos risco do que se eu pegar menos peso enfim, fizer mais repetições. Do ponto de vista teórico, sim, porque você tem que conseguir pegar uma carga e você não precisa chegar no seu limite. É uma carga alta, mas você não vai chegar no seu limite. Na outra vertente, você não precisa estar com uma carga alta, mas você precisa chegar no seu limite. Então o risco muito maior da barra ficar no seu peito e você não conseguir subir. Mas é isso que você falou, basicamente é isso. E por um lado, você tem que botar uma carga alta e ter dificuldade para fazer, mas tá tudo certo e progredindo devagar. Por outro lado, você precisa chegar muito próximo do seu limite e talvez seja mais importante você ter alguém para te ajudar, porque você precisa chegar no seu limite. Agora, olha que incrível. Para potência, o negócio muda um pouquinho de figura. Porque para potência, a gente tem uma curva. E essa curva é o seguinte, quanto mais pesado tá, mais lento é o movimento. Quanto mais leve tá, né? Então peso, velocidade. Quanto mais pesado, mais lento, mais devagar. Quanto mais leve, mais rápido. E a potência, ela é uma curva que é mais ou menos assim, ó. Então é mais ou menos em 30%, 40% é o que eu consigo fazer com uma força razoável, mas com uma velocidade muito grande. E o que eu quero fazer é o seguinte, cara, eu preciso empurrar essa linha, beleza? Essa linha aqui, eu preciso empurrar ela inteira para frente. Então imagina o seguinte, um levantador de peso olímpico, ele consegue carregar uma carga muito grande com uma velocidade muito alta para tirar essa barra do chão e colocar no ombro e depois do ombro para cima. Concorda? Né? Quando é um clean and jerk ou no snatch, sair do chão direto para cima da cabeça. Mais direto. É uma carga alta, então eu tenho uma carga alta que eu preciso mover ela com velocidade, eu estou mais ou menos aqui. Agora, para eu fazer um salto muito alto, a carga é muito menor, mas eu imponho uma velocidade muito maior. Então eu preciso conseguir mexer essa linha inteira para frente. Então é por isso que para treinar para potência, não, embora eu tenha dito que geralmente a gente treina com uma faixa de repetição de 6 a 8, com 30 a 50%, né, da sua carga máxima, isso é uma média, no fundo, de alguma maneira você tem que conseguir empurrar toda a curva para frente. Então eu tenho que conseguir pegar cada vez mais peso e mover ele com mais velocidade, mas conseguir transferir essa potência que eu ganhei aqui para quando eu estou com menos carga, só o meu peso corporal, por exemplo, conseguir movimentar ele com uma velocidade enorme. Que é o que você vê, por exemplo, né, alguns atletas que, cara, conseguem saltar uma altura assim, impressionante, parados. Os caras saltam muito alto. E não necessariamente se você colocar um peso muito grande nas costas dele, ele vai conseguir fazer um agachamento muito forte. Da mesma forma que se você pegar um levantador de peso olímpico, um powerlifter, né, e colocar uma barra nas costas dele, esse cara vai aguentar um peso muito grande. E não necessariamente ele vai saltar alto, porque são características diferentes. Elas são complementares, né, porque potência é força vezes velocidade. Né? Então, existe uma complementaridade. É uma força aplicada numa velocidade que eu consigo aplicar. Então, se eu aumentar a força que eu consigo aplicar, beleza, eu vou aumentar minha potência, mas se eu aumentar minha velocidade, também. Só que se você pega um atleta de powerlifter, que geralmente é um cara que não é um cara magro, a maior parte dos atletas de powerlifter, né, tende a ser um pouquinho mais acima do peso e tal. Esse cara consegue movimentar uma carga muito grande, mas exatamente pela carga ser alta, a velocidade é lenta. E se você pega um atleta de uma outra modalidade, por exemplo, como um saltador em altura, ele tende a querer movimentar uma carga mais baixa, com uma velocidade muito alta. Mas existe um meio termo para gente que está treinando pessoas normais, que não são atletas, que é, cara, se você conseguir colocar essa linha toda para frente, treinando com uma carga moderada, não chegando na falha, chegar na falha significa imprimir fadiga, né? E não perdendo velocidade, isso é interessante. Até legal, né? A gente falou de treino baseado em velocidade. Repara nisso. Para uma pessoa que vai treinar potência, é importante que eu não tenha perda de velocidade na hora de realizar o movimento. Para uma pessoa que vai treinar hipertrofia, é importante que eu tenha perda de velocidade. Porque ao diminuir a velocidade do movimento, significa que eu estou entrando numa faixa de fadiga que está exigindo do meu músculo e que vai gerar todo o trigger para a hipertrofia. Então repara como para cada uma dessas valências eu preciso treinar de uma forma diferente. E o que acontece é que todo mundo coloca isso dentro do mesmo saco.
E não é a mesma coisa, é completamente diferente. Para um atleta, por exemplo, eu treino atletas amadores de corrida, eu tenho uma galera agora que vai correr Boston. É Boston que eles vão? Maratona. A maratona, né? Tá. São atletas amadores, não são atletas de ponta, mas é uma galera que trabalha, né? São, grandes empresários, são, grandes advogados e tal, que, né, escolheram, dentro da sua modalidade de preferência, fazer uma atividade aeróbica, fazer maratona, mas entenderam que precisam treinar força. Até porque, né, são meus amigos pessoais, têm mais ou menos 40 anos, e se não treinar força, amigo, vai tudo doer. Então, eles vieram treinar comigo porque eles começaram a sentir dor. Mas então a gente faz uma combinação entre essas duas modalidades. Mas para essas pessoas, eu preciso conseguir fazer com que eles ganhem força, com que eles ganhem potência, com o mínimo de fadiga acumulada. Então, para eles, eu treino com alto peso sem chegar na falha, eu treino com uma carga moderada, fazendo com velocidade alta sem chegar na falha, e eu quase não treino no limite, para não fazer um estímulo para a hipertrofia, que vai gerar muita fadiga, e além da fadiga acumulada, a hipertrofia para um corredor é ruim. Carregar mais peso na prova vai ser ruim. Mesmo de membro inferior, vai ser ruim. E existem vários motivos para isso. Cara, eu estou me estendendo aqui. Se Renato, qualquer coisa me interrompe. Mas eu acabei de lembrar de um estudo que acabou de ser publicado também, ele gerou uma repercussão muito grande no mundo científico, é o seguinte. Por que um músculo muito grande, ele tende a ter uma capacidade oxidativa menor? Porque quando eu tenho um espaço, eu não sei se vai dar para ver, mas eu acho que vai dar assim. Imagina esse controle aqui que está na minha mão. Cara, eu tenho um monte de vasos que eu consigo colocar em volta dele, beleza? Então eu consigo ter uma área específica que eu consigo chegar sangue ali para chegar oxigênio, para, né, fazer com que as mitocôndrias funcionem e gerem energia através do oxigênio, né? ATP através do oxigênio. Só que quando eu tenho um músculo com calibre muito grosso, por mais que eu tenha toda a parede dele com vasos para chegar ao oxigênio, cara, eu tenho uma área muito grande dentro que não chega a nada. Então é por isso que músculos grandes também dificultam a capacidade oxidativa, porque eu tenho menos área de contato com o calibre da veia que vai chegar ali para levar o oxigênio. Então, enfim, só outro exemplo de coisas que a gente tem visto na literatura explicando o porquê que, cara, não necessariamente essas duas valências funcionam juntas, né? Pô, se eu quiser ter o máximo de desempenho em hipertrofia, dificilmente eu vou conseguir o máximo de desempenho em capacidade aeróbica. Porque além das diferenças moleculares, existem essas diferenças fisiológicas também. E fora isso, o treino, ele tem características específicas, né? O treino para capacidade aeróbica, ele tem que minimizar a fadiga. O treino para hipertrofia, ele tem que maximizar a fadiga. Então, repara, né? São muitas distinções em relação a isso. Ô, Rafa, antes da gente entrar num treino, talvez, para longevidade, que é o tema principal, eu queria só te trazer um pouco assim, do seu pensamento para uma situação de um grande amigo, um amigo querido que tem quase seus 50 anos. Ele é um cara que sempre treinou a vida inteira, adora atividade física, tem uma baita academia na casa dele. E ele agora se propôs a correr os 100 metros e os 200 metros livres, né? Claro, amador, mas está dentro de um clube super bom. E é um cara, pensa que é um cara já muito bem treinado, né? Como você desenha... Eu entendo que é um cara que precisa de potência, né? Eu imagino que aqueles caras que, né, você vê o Usain Bolt, todos aqueles caras são super musculosos, mas ao mesmo tempo são caras extremamente potentes, rápidos, né, ágeis. Como que você desenharia um treino para um cara desse? Boa. O Bolt até eu nem sei se é o melhor exemplo do cara de 100 metros, né? Ele é o maior campeão, mas se você for olhar os outros grandes nomes dos corredores de 100 metros, são caras que têm, olhando, obviamente, né, aparentemente muito mais músculo do que eles, né? Os americanos, cara, são muito fortes, parecem quase que fisiculturistas, né? Os americanos que correm 100 metros. E o Bolt acabou, né, ele tem uma característica um pouco mais de ser, né, com as pernas longas e tal, mas enfim, só porque é engraçado. O Bolt, ele foge muito das estatísticas. Eu uso ele às vezes em alguns exemplos, porque as pessoas têm medo assim, Rafa, eu tenho uma perna maior do que a outra, ou eu tenho, né, eu não sou assimétrico, eu tenho um ombro mais alto do que o outro, né? Tende a haver problema em tudo. Cara, o Bolt tem uma perna maior do que a outra em 1,3 centímetros. Então ele tem um tempo de contato com o solo muito maior com uma das pernas do que com a outra. E foi o maior corredor da história, né? Enfim, então ser assimétrico é normal. Eu, por exemplo, eu tenho um post que eu já fiz também uma vez, que eu pego o meu rosto, divido ele no meio, né? Coloco uma linha no meio dele e tenho exatamente essa palavra, que é ser assimétrico é normal. Quando você olha um rosto de uma pessoa dividido no meio,
você começa a perceber que o tamanho da orelha não é igual, os dentes não são iguais, cara, existe diferença nas narinas, no não sei o que, nada. Então, assim, ser assimétrico é normal, isso não é um problema. Existem situações em que a assimetria vai te gerar uma disfunção importante que a gente precisa tentar minimizar, mas eu vejo que muita gente fica preso a problemas ao invés de soluções, né? Então, o caso do Bolt é ótimo porque, cara, ele foi um dos maiores atletas, se não o maior de corrida, né, rápida, e tem uma perna muito maior do que a outra e, cara, isso talvez tenha diferenciado ele para ser quem ele é. Mas vamos lá, como é que eu faria o treino desse teu amigo? Primeira coisa é o seguinte, não dá, e aí é legal vocês que estão me ouvindo aprenderem isso. Cara, eu quero hoje, eu vou usar um outro extremo, mas eu quero hoje, beleza, começar a correr e eu quero correr uma maratona. Cara, você não vai conseguir correr uma maratona em uma semana, em 2 semanas. Né? A recomendação tradicional é que você tenha um ciclo de pelo menos 2 anos para correr uma maratona. Então, assim, por que eu estou chamando a atenção disso? Por mais que seja uma corrida de 100 metros. Cara, eu não quero que esse cara resolva hoje correr uma corrida de 100 metros e amanhã eu vou colocar ele para correr 100 metros na maior velocidade que ele consegue da vida, especialmente uma pessoa de 40, 50 anos. Porque existe uma grande chance do posterior dele estirar, de um monte de coisa acontecer e tal. Então, como é que eu treino uma pessoa que tem um objetivo específico? No caso dele, 100 e 200 metros. Cara, a gente já tem qual é o objetivo dele. Então, eu já sei qual é a demanda do esporte, beleza? A demanda do esporte é correr uma corrida de 100 metros que tem uma exigência fisiológica e muscular específica, beleza? Então, eu já sei qual é a demanda do esporte. Agora, eu preciso olhar qual é a necessidade individual dele. Cara, o que essa pessoa tem? Ele tem alguma dor? Ele tem alguma lesão? Ele já tem histórico de alguma lesão? Como é que tá o joelho? Como é que tá o quadril? Como é que tá o posterior de coxa? Eu tô falando muito de posterior porque o posterior é o músculo mais lesionado em corridas, né, de curta distância ou mudança de direção. Você vê que toda hora tem um atleta de futebol com a mão na coxa, atrás da coxa, porque rompeu ou estirou o posterior de coxa. Então, o posterior de coxa é um grande problema, eu preciso ficar atento a ele. Mas, enfim, essa pessoa, né, esse teu amigo, de 50 anos, ele tem alguma dor, alguma lesão ou alguma coisa que eu precise ficar atento? Ele tem alguma necessidade individual? Ou que seja, ele é diabético, ele é obeso, ele tem, né, assim, enfim, alguma coisa que eu preciso ficar de olho, ou seja, ele tem uma necessidade específica? Não. E por último, cara, será que esse cara ele tem alguma preferência, de repente, por alguma modalidade, alguma forma de treinar? Quando eu treino, é muito diferente eu treinar um atleta de ponta, eu treinar o cara do BOP, ou eu treinar um cliente que tem um objetivo específico, mas que a gente sabe que tem vida, que trabalha, que faz, que acontece, que recebe diariamente informações de redes sociais, de outras pessoas e tal, é diferente. Então esse cara ele tem crenças. Eu preciso considerar isso na hora que eu vou montar a prescrição de treinamento. Beleza. Enfim, ele iria me responder, a gente iria saber, mas vamos para o geral, beleza? Eu só queria lembrar que existem coisas específicas no treinamento que são individuais. Mas vamos para o geral. Como é que eu treinaria ele? Cara, já sei que é um cara que eu preciso treinar potência, já sei que é um cara que eu tenho que começar a colocar ele para correr com velocidade, eu já sei que a principal lesão aí seria no posterior de coxa. De cara, eu colocaria ele para treinar força pelo menos 3 vezes por semana e treinar a modalidade principal dele 3 a 4 vezes por semana. Isso é o que a gente tem usado na prática. Pô, Rafa, tu não colocaria ele para correr todos os dias? Não necessariamente. Talvez pudesse, talvez não, mas especialmente no início eu não colocaria ele para correr todos os dias. Um dia eu faria um treino um pouco mais contínuo para trabalhar um pouco mais a capacidade cardiorrespiratória como um todo, porque ela é a principal via que vai remover lactato, que vai fazer com que essa pessoa possa treinar mais, porque assim, a prova são 100 ou 200 metros, beleza, vai durar não 10 segundos, porque ele não é atleta de ponta, mas digamos, vai durar 15 segundos. 12 ainda é difícil pra caramba, tá? Correr 100 metros em 12 ainda é muito difícil. Vamos dizer que vai durar 15 segundos para correr 100 metros e, sei lá, 25 segundos para correr 200 metros. Não é o dobro, não é o dobro. Então, beleza, já sei qual é o tempo. Mas, cara, para eu conseguir fazer esse cara correr essa distância nesse tempo curto, incrivelmente, eu vou ter que fazer diversos tiros com ele. E se esse cara tiver que descansar 5 minutos para ele poder dar um tiro novo, cara, vou levar muito tempo para fazer o volume de treino que essa pessoa tem que fazer. Então, ele ter uma boa capacidade cardiorrespiratória numa zona 2, por exemplo, vai fazer com que ele se recupere mais rápido. Então, a capacidade aeróbia oxidativa, ela é boa, por exemplo, para ajudar na recuperação de um treino que tem uma demanda muito mais glicolítica ou de ATP-CP do que qualquer outra coisa. Então, você vê que eu vou falando e aos pouquinhos eu vou me tocando de algumas coisas que eu não sei se são claras para todo mundo que está aqui. Mas... Não, perfeito. Tá ótimo. Posso explicar? Claro. A gente tocou num ponto agora que são, né, assim, ATP ou vias de restauração de ATP. O nosso corpo, para ele
produzir a contração muscular ou para ele fazer qualquer função, ele precisa de energia. E a energia do corpo ela é uma energia de uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. O ATP ele é quebrado em adenosina difosfato ou monofosfato e essa quebra libera uma energia. Então a gente sempre precisa produzir ATP para que possa haver a quebra dessa molécula para a produção de energia. E existem algumas formas da gente produzir esse ATP, né? Ou da gente transformar outras coisas em ATP. Basicamente a gente tem uma via que é uma via extremamente rápida, que a gente chama de ATP-CP, ou seja, que é a adenosina trifosfato conectado a uma molécula de creatina. A gente tem uma via que é uma via glicolítica, que usa predominantemente glicose para produzir energia, né? Então, e a gente tem um estoque limitado de glicose no nosso corpo, mesmo que você ingira. E a gente tem uma via oxidativa. A via oxidativa ela é positiva por quê? Porque ela usa oxigênio para produzir energia, só que ela é um pouco mais lenta. Então a gente tem essas três vias que tem algumas subcategorias. Para eu correr uma corrida de 100 metros, eu vou usar principalmente a via ATP-CP e um pouco da glicolítica, né? Então eu vou usar prioritariamente essas. Não significa que eu não vou usar nada do oxidativo, eu vou usar, mas eu vou usar prioritariamente essas. Por quê? Porque eu preciso produzir energia com velocidade e potência, o que exige muito, mas eu tenho uma quantidade limitada para produzir. É por isso que você não consegue correr a mesma velocidade 100 metros em 1 km. Porque você consegue correr 100 metros porque a sua produção de energia para fazer isso ela é rápida, mas ela é limitada. Para correr 1 km, 2 km, 10 km, você precisa continuar produzindo energia, mas essa produção é mais lenta, porque ela usa o oxigênio também para produzir ATP, né? O oxigênio entra dentro do ciclo de Krebs e roda todo esse mecanismo para fazer a produção de energia. Então, esses três principais vias de restauração de ATP, elas funcionam em conjunto, mas existe uma predominância em determinadas atividades. Em 100 e 200 metros, a predominância é principalmente da via rápida, que é a ATP-CP e glicolítica, que utiliza muito a via oxidativa para se recuperar. Então, eu vou simplificar um pouco. Imagina o seguinte, para eu conseguir fazer, beleza, eu acabei de brincar, que o que divide as mulheres das meninas é uma carga de 55 quilos no agachamento, e os homens, né, dos meninos, é uma carga de 60 quilos no supino. Óbvio, de novo, isso é uma brincadeira, mas, cara, isso é a maneira como a gente faz aqui para mostrar que, ó, realmente você agora está num outro patamar. Só que eu não consigo pegar um cara, é muito difícil eu pegar um homem ou uma mulher e colocar esse homem ou mulher para, na primeira sessão, fazer um supino com 60 quilos. Eu preciso fazer isso ao longo do tempo, isso leva tempo. E aí como é que a gente faz? A gente começa fazendo com 20, 8 repetições, em 3 séries, 4 séries, por exemplo. Na semana seguinte, 22, na outra semana 25, na outra semana 27, na outra semana 30 e assim sucessivamente. Então eu preciso fazer isso ao longo do tempo várias vezes para que o meu corpo se adapte, melhore a sua capacidade e consiga fazer essa contração cada vez mais forte. Então, assim, eu tenho o tempo e eu tenho a quantidade de vezes que eu vou fazer numa sessão, tipo 3 séries, 4 séries. E eu preciso me recuperar disso. Não adianta só eu realizar o estímulo se eu não me recuperar. Então, você quando realiza um treino que você não está acostumado, você fica dolorido. Para você se recuperar desse dolorido, né, tem uma série de processos que precisam acontecer e esses processos precisam de energia. Quem gera energia para esses processos é o sistema oxidativo. Então, entende que mesmo para produzir uma energia rápida para uma prova de 100 ou 200 metros, no treino, eu vou ter que fazer várias vezes e para me recuperar de várias vezes, eu vou precisar da via oxidativa. Então, o meu treino ele vai constar, né, de treinos de força para fazer com que os tendões acostumem com a sobrecarga, para fazer com que eu consiga progredir ao longo do tempo. E aí eu vou fazer um contínuo, primeiro eu aprendo a me movimentar, sobrecarrego os padrões básicos e começo a colocar velocidade nesses padrões básicos, que é o que eu vou usar na corrida. Enquanto eu estou fazendo isso na força, eu também estou trabalhando na parte aeróbica, né, que eu vou chamar de aeróbica, mas não é exatamente aeróbica, para fazer com que ele tenha 1 ou 2 treinos que vão envolver um pouco mais de sprints, mas não necessariamente máximos, e 1 ou 2 treinos que vão envolver melhora da aptidão cardiorrespiratória geral. Então eu tenho a base e eu tenho o específico acontecendo de forma simultânea. Rafa, quando você colocaria esse cara para correr efetivamente e tal? Eu tenho uma preocupação minha, não é científica, mas eu tenho uma preocupação minha. Qualquer cliente meu que está sem treinar muito tempo e pede para, cara, Rafa, eu quero começar a correr, independente de ser 100 metros ou 1 quilômetro, eu falo, beleza, posso primeiro dar um geralzão de 2 semanas trabalhando força, melhorando sua capacidade de contração muscular e tal, para depois eu te colocar nisso com segurança, mas isso é meu, tá? Não há obrigação nisso. E de novo,
Se você for olhar escolas de levantamento olímpico, por exemplo, existem escolas de levantamento olímpico, né, muito conhecidas no mundo, como a chinesa, que parcelam o movimento inteiro. Primeiro você vai aprender a agachar, depois você vai aprender a fazer a puxada com o ombro, depois a puxada alta e depois eu vou te colocar para fazer um snatch. Ou você tem a escola búlgara, a escola romena, em que você desde a primeira sessão você já faz um snatch. Mesmo que todo errado, mas você já faz o movimento e vai aprendendo dentro do movimento. Então assim, não tem certo e errado, não tem melhor ou pior. Eu tenho certeza que tem alguns treinadores que talvez vão nos ouvir e que façam de uma maneira diferente e tá tudo bem, beleza? Eu não estou dizendo que outras formas estão erradas. Estou fazendo que eu, talvez pelo grupo de pessoas que eu trabalho, um monte de gente que tende a ter dor, toda hora tem alguma lesãozinha que precisa ser tratada, eu tendo a ser bastante conservador e eu quero que eles melhorem minimamente a capacidade de contração, mobilidade, para eles chegarem nessa situação de testar alguma coisa um pouco mais para frente. Então eu passo ali 2 semaninhas de força, colocando exercícios que eu sei que vão ser importantes para a modalidade principal, e depois eu começo a treinar ele nessa modalidade principal. Mas eu acho que eu levaria aí pelo menos 1 ou 2 meses para fazer o primeiro teste com ele de 100 ou 200 metros real mesmo, valendo, para ver do que ele era capaz, porque eu sei que lesiona muito. Agora, Rafa, vamos pegar, por exemplo, o paciente clássico aqui, que vai querer viver mais e melhor, né? E dentro dessa nossa ferramenta atividade física, cai a questão, vamos dizer, treino resistido, entre aspas, musculação, né, para falar o português claro, e atividade aeróbica. A gente entende, como médico, que para viver mais e melhor, eu preciso que esse cara seja meio que um completão, né? Ele é meio... o Peter Attia brinca que ele tem que ser o cara que vai ganhar o decathlon dos 100 anos, né, dos centenários. Então ele não é o cara que pula mais, ou que corre mais, ou que levanta mais, mas ele faz muito bem um pouco de tudo. E para isso é quase que paradoxal, né? Você precisa ser um generalista muito bom, mas para ser um generalista muito bom, você precisa ser muito específico no treino para aquela área que você quer, né? E, às vezes, o que eu vejo? Por exemplo, uma mulher de 40 anos chega no consultório que ouviu a vida inteira que tem que ser magra, e ela, então, sempre fez o seu cardio, sempre fez a esteira, a bike... Priorizou aeróbico, ali como eu falei. Exato, sempre priorizou aeróbico. Até acho que um pouco da nossa geração, né, que ouviu isso. E agora ela se vê com um DEXA, com uma baixa massa muscular. Ela é magra, de fato, ela quase não tem gordura visceral, mas ela tem pouquíssima massa muscular. E ela tem medo de ficar forte porque ela gosta de ser magra, né? O fenótipo magro ali é importante para ela. Como que você entende? Primeiro, porque eu acho que pode ser um pouco intimidador, sabe, Rafa? Assim, pensar em peso, supino e tal. Às vezes a pessoa que nunca fez isso, ela se sente meio intimidada, né? Kettlebell e máquina e tal. Como que você adaptaria e receberia uma pessoa dessa... entendendo que ela, assim, tá com drive para fazer e mudar o corpo? Cara, é legal que assim, né, a gente tem defendido cada vez mais a importância do treino de força, mas quando você entra numa academia tradicional, numa academia normal, é um ambiente extremamente intimidador para quem nunca entrou, né? É um monte de máquina, um monte de coisa diferente, todo mundo já meio que sabe o que fazer. Aí você chega lá, na maior parte das academias hoje, tem muito pouca orientação, você fica perdido. A maior parte dos profissionais, infelizmente, acaba dando atenção para um grupo de pessoas específico, que não é talvez o grupo que mais precisa. E olha que incrível, Renato. Assim, os idosos, muitas vezes eles recebem atenção, porque ele tem medo de dar alguma merda. Desculpa o palavrão. E as novinhas, né, os novinhos, fica ali todo mundo na conversa e dá tudo certo. Agora, esse grupo de pessoas de 40, 50 anos, ele tende a ser invisível na academia. É impressionante. Então eu concordo 100% com você que não é fácil, é extremamente intimidador. Mas antes de falar especificamente sobre isso, eu queria só tocar num ponto importante, né? Existe um termo que foi cunhado há alguns anos que chama treinamento concorrente. Treinamento concorrente foi o termo dado porque em 1980 um pesquisador pioneiro, né, chamado Rickson, ele fez um estudo em que ele mostrou que se eu tentar desenvolver força e capacidade cardiorrespiratória no mesmo ciclo de treino, em algum momento um deles vai começar a diminuir. E o que diminui é a sua capacidade de produção de força. A capacidade aeróbica, no estudo do Rickson, que foi pioneiro, continuou progredindo, treinando força ou não. E ele trouxe, né, e os anos posteriores começaram a mostrar que existe uma concorrência de atividades, que existe um efeito de interferência da força sobre a atividade aeróbica. Isso acabou levando muitas pessoas a acreditarem que, cara, se eu fizer
eu vou prejudicar o outro. Se eu fizer o outro, eu vou prejudicar um. Isso só acontece se você tentar maximizar as respostas dos dois tipos de treino. Então, em 2017, Coffey e Hawley começaram a mostrar que, cara, não é necessariamente concorrente uma modalidade de outra, elas podem ser complementares. E você só vai ver uma concorrência e realmente, né, um problema para pessoas altamente treinadas que estão tentando maximizar as respostas dos dois. Se você for olhar o estudo do Rickson, cara, foi um estudo em que o treino aeróbico era extremamente intenso, e se eu não me engano era 4 a 5 vezes por semana, o treino de força também, extremamente intenso, 4 a 5 vezes por semana, onde o objetivo era tentar melhorar as duas capacidades, e por isso que a partir da 8ª semana ou da 6ª semana você começa a ver um decréscimo de força. Mas a verdade é que, dependendo de como você faça esse treino, ele pode ser complementar. E ao invés da gente chamar de concorrente, a gente começou em 2019 a usar um termo chamado combinado. Um estudo que foi publicado até numa revista brasileira, que é a Revista de Fisiologia Brasileira. E por que eles começaram a sugerir isso? Esse é um tema que eu gosto bastante, porque foi meu tema de mestrado. Tá? O meu mestrado foi exatamente sobre o efeito da ordem do treinamento concorrente. Então, você vê que é algo que eu gosto muito. Mas o Tommy Lundberg, por exemplo, ele fez alguns estudos em que ele fez o seguinte, cara, se eu fizer numa perna, beleza? Ele colocou uma perna só para pedalar e treinou as duas forças de forma unilateral. A perna que pedalou antes de fazer força teve mais hipertrofia do que a perna que só fez força. Mas por que isso aconteceu? Porque o volume de treino das duas modalidades não era tão grande. Eram 3 vezes por semana, os dois treinos. Eram de 30 a 40 minutos de atividade aeróbica, pedalando só com uma das pernas, e 4 séries de 7 repetições de cadeira extensora. Então, assim, era um volume relativamente baixo. Então, quando a gente vai olhar para um volume relativamente baixo, eu consigo combinar as duas modalidades. O problema é quando eu tento maximizar as duas respostas com um volume extremamente alto. Então, hoje, ao invés de usar o termo combinado, o termo concorrente, o que a gente tem sugerido é como é que a gente consegue combinar essas duas modalidades tão importantes de forma que elas não sejam interferentes uma com a outra, mas que elas se ajudem uma a outra, beleza? Então é super possível fazer isso desde que você não queira ter o máximo de resposta, que foi o que você falou, né? Cara, eu tenho que conseguir ser um bom corredor e tenho que conseguir levantar um bom peso, mas eu não preciso ser o melhor corredor e nem ser o maior levantador de peso, porque realmente vai ser difícil. Mas se eu fizer um pouco dos dois, eu vou conseguir fazer com que as duas respostas sejam positivas e se complementem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, esse público que você citou talvez seja o que eu mais atendo. Mulheres de 40 a 50 anos que ao longo da sua vida inteira ouviram que deveriam fazer atividade aeróbica, essa era a modalidade principal, todo mundo ouve que a aeróbica é o que é bom para emagrecer, e aí num determinado momento eles se veem nisso que você falou, né? Às vezes com uma gordura visceral maior ou menor, né? No seu exemplo era uma gordura visceral baixa, mas eu tenho muitas alunas aqui com gordura visceral alta, gordura subcutânea alta, baixa massa magra e peso normal, que é um perfil de cliente que a gente chama de falsa magra, que é aquela mulher que você olha e fala, cara, peso tá normal, mas quando você avalia a composição corporal dela, é uma quantidade grande de gordura e uma quantidade baixa de massa magra. E ela fica nessa de que eu preciso fazer cardio porque eu preciso reduzir a minha gordura. Mas ela tem uma componente muscular tão baixa e acaba que não exatamente o metabolismo, mas toda a componente metabólica dessa pessoa está tão ruim por causa dessa massa magra baixa que ela acaba nem conseguindo diminuir a gordura. E o que eu tendo a mostrar para essa mulher, e tem uma francesa que chama Gabrielle Lyon, que ela escreveu um livro, que chama Revolução dos Músculos, que é defendendo exatamente isso, cara. Para com essa ideia de que você vai ficar muito forte. É muito difícil ficar muito forte. Infelizmente, né? Queria muito que fosse fácil. Cara, eu atendo muitas mulheres, e assim, posso dizer com todas as letras que 1% delas responde ao treino de força de forma assim grande mesmo, a ponto de, cara, se eu malhar muito eu vou ficar muito forte. Então, eu atendo muitas mulheres, eu já citei várias aqui, mas a única que responde a ponto de eu falar assim, cara, eu tenho que tomar cuidado para o braço dela não ficar muito grande é a Juliana Paz. Que, né, o braço dela bombou nas redes aí na época de Cannes, todo mundo falando dos braços dela e tal, e ela mal treina braço, porque se eu colocar ela para treinar braço, realmente vai ficar grande. Ela é uma mulher que é um extremo. Ela é muito responsiva. Cara, ela é totalmente uma outlier, ela é muito responsiva ao treino de força,
Mas 99% das alunas que eu atendo, não. E aí, como é que eu mostro isso para elas? Porque não adianta eu falar. Isso é que é engraçado, assim. Por exemplo, todo mundo sabe que fumar é ruim, mas tem um monte de gente que continua fumando. Tem médico que fuma, mesmo sabendo que faz mal para a saúde. Então, assim, só falar não adianta. Eu preciso mostrar. E como é que eu mostro para essa mulher? Lembra que eu falei que na minha maneira de pensar, a gente precisa organizar o treino de forma a entender, né? No caso do esporte, demanda, necessidade individual e preferências. No caso da prescrição normal, eu quero saber qual é o objetivo do meu cliente. Nesse caso, o objetivo dessa mulher é, cara, eu quero emagrecer. E muitas vezes emagrecer para essa mulher é ver o peso na balança diminuir. É mais importante para ela ver o peso na balança diminuir do que necessariamente ver essa mudança na composição corporal que a gente está falando, que é reduzir gordura e aumentar a massa magra. Eu já tive casos aqui de mulheres que diminuíram a gordura em, sei lá, 1 quilo ou 2 e ganharam massa magra em 2 quilos e ficaram extremamente descontentes. Mas no espelho ela estava muito melhor, mas ela estava muito descontente, porque na balança estava igual. Ela não perdeu peso, treinou pra caramba e não perdeu peso. Então eu preciso jogar com isso, com essa crença, com essas questões, né, assim, particulares dessa mulher, mas eu também preciso mostrar aos poucos para ela que a crença dela está limitando o resultado. Então como é que eu faço isso? Eu avalio. Como é que eu avalio ela? Cara, vamos fazer Qual é o seu medo? É crescer o braço? Então eu vou medir o seu braço. Pronto. Seu braço não vai crescer, te garanto. Eu vou medir seu braço, vou fazer a dobra cutânea do seu braço, vou te colocar para fazer uma bioimpedância, que a gente sabe que tem uma série de falhas, mas pelo menos é mais simples e mais rápido do que um DEXA, por exemplo, que seria lindo. Mas infelizmente o meu cliente não vai fazer. Por quê? Vou dar outro exemplo para você, Renato. Eu atendo muita gente aqui com dor, beleza? Algumas pessoas indicadas pelo médico, outras que vêm aqui porque sabem que a gente está acostumado com isso. E o meu cliente, ele só vai no médico quando ele tem dor, no ortopedista, por exemplo, quando é uma dor que está realmente tão grande, incapacitando ele de fazer alguma coisa. Senão eu vou ter que administrar aqui, ele não vai no médico. É a mesma coisa. Você imagina, se ele está com dor e não vai no ortopedista, que dirá, receber um pedido para fazer um DEXA se ele não está vendo necessidade nisso agora. Então, assim, é engraçado, até nem sei se você já tinha percebido isso, mas existe uma diferença muito grande entre o paciente que chega ao ponto de ir em você, porque ele está muito incomodado, e o cara que vem para mim. Que ele até está incomodado, mas não a ponto de ter que ter tanto trabalho assim. Mas é engraçado isso. Mas beleza, vamos lá. Então eu faço avaliações com essa pessoa de tudo que eu posso, porque ela vai chegar para mim e vai falar assim, Rafa, esse treino está deixando meu braço maior. Aí eu faço assim, vem aqui, vamos lá, vamos medir. A circunferência diminuiu ou está igual? Cara, teu braço não está maior. A tua dobra cutânea está bem menor. Então olha só, aquela gordura que você tinha no seu braço, agora você não tem. O que você está sentindo é que você está começando a ver músculo que você não tinha antes. Mas a circunferência dele está igual, não mudou. Aí ela fala, tá, beleza. Então assim, eu tendo uma medida para mostrar para ela que, nada está acontecendo, fica tranquila, é só impressão sua, isso tende a ajudar para eu puxar ela para o meu lado e falar, tá vendo? A gente está tendo resultado, a coisa está acontecendo, olha no espelho, olha o seu peso, olha isso, olha aquilo. Então eu consigo puxar essa pessoa para o meu lado e fazer ela treinar cada vez mais força. Além disso, dentro da nossa prescrição, a gente também, entre aspas, espero que os meus alunos não ouçam isso, pelo amor de Deus, entre aspas, a gente engana elas. Como a gente engana elas? Vou dar um exemplo para você, assim, né? Quando a gente entende da parte fisiológica que está por trás do que gera a contração muscular, você deixa de pensar como um treino, como, por exemplo, você falou musculação. Musculação é para ganhar músculo, aeróbico é para, né, gastar energia e perder gordura. Você não falou exatamente isso, mas essa é a crença popular. Só que eu consigo fazer um treino de musculação que exige do seu sistema cardiorrespiratório tanto quanto uma corrida, por exemplo. Como é que eu faço isso? Cara, um circuito. Agachamento, supino, deadlift, puxada. Agachamento, supino, deadlift, puxada. Quase sem dar descanso. Então essa pessoa tem de 30 a 40 segundos de estímulo para 10 a 20 segundos de recuperação entre um exercício e outro. Cara, é óbvio que ela vai estar onde? Num sistema energético de treinamento onde ele tem 40 segundos de esforço para 20 de recuperação. O que isso parece para você? É um intervalado, pô. É um intervalado. Então eu consigo fazer um treino intervalado utilizando exercícios resistidos. Mas olha que interessante, eu também consigo enganar a minha cliente falando para ela assim, tá, agora a gente vai fazer um cardio. Aí o que eu coloco no treino dela? Eu coloco bicicleta ou remo, que exige muito do quadríceps, com um thruster, que leva a frequência lá para o alto, mas que continua exigindo do quadríceps, com uma passada que continua exigindo do quadríceps. Tudo em sequência. Na cabeça dela, ela sai cansada, porque exige da componente cardiorrespiratória. Na minha cabeça, eu fiz um exercício com uma sequência muito grande para o quadríceps, onde eu fiz dezenas de repetições, vou dar um exemplo.
20 a 30 repetições de remo para conseguir fazer 15 calorias, é isso que ela deve fazer de puxada, mas, cara, 15 a 20 thrusters, mais 15 a 20 passadas. Então eu fiz 60 repetições. Lembra que eu falei que não importa quantas repetições você faça para hipertrofia, o que importa é chegar no limite? Eu fiz essa mulher chegar no limite na repetição 50, 60, não importa, mas ela chegou no limite. Então eu liguei o trigger de hipertrofia. Só que para ela tá treinando cardio. Para mim, ela tá treinando a capacidade cardio, ela tá treinando a capacidade neuromuscular dela. Paul Larsen e Martin Boucher, que foram os caras que defenderam e têm falado cada vez mais sobre treino intervalado, são os principais estudos de treino intervalado na literatura são deles, 2003 e 2013. Em 2019, eles fizeram um livro para tentar melhorar e facilitar o entendimento da metodologia deles. Eles descrevem a prescrição do treino intervalado de alta intensidade, do HIIT, como, primeiro você precisa encontrar qual é o alvo fisiológico que você vai trabalhar. Você quer um alvo fisiológico aeróbico, você quer um alvo fisiológico anaeróbico ou você quer um alvo fisiológico neuromuscular? Você pode fazer treinos em que você trabalha as três coisas, você pode fazer treino em que você trabalha duas, você pode fazer treinos intervalados em que você trabalha uma. Então eu te dei um exemplo agora de um treino em que o meu foco é neuromuscular. Só que para minha aluna ela está treinando cardio. Então, por isso que eu brinco que às vezes eu estou enganando ela. Usando o quê? Usando ciência e prática para atingir o objetivo que eu quero. Para minha aluna, ela chega para mim e fala, preferência, cara, eu não gosto de agachar com barra nas costas. Não tem problema. Vamos agachar segurando um kettlebell na frente. Quem olha de fora fala assim, o Rafa está fazendo treinamento funcional. Eu não. Eu estou fazendo treino de força, usando um implemento frequentemente, né, funcional, usado dentro do âmbito funcional, mas para mim eu estou treinando força. Então, o grande lance, né, hoje, trabalhando com pessoas reais, é como é que a gente pega tudo isso que a gente vê nos estudos, nos livros, nos artigos, e aplica para pessoas reais, sabendo que elas têm uma série de crenças, limitações, coisas e tal. Quer ver um outro exemplo muito legal? Frequentemente, o termo técnicas avançadas, ele leva a gente a crer que é só para quem é, né, avançado. Então, eu só posso passar isso para um indivíduo avançado. Só que eu faço muita técnica avançada com o indivíduo iniciante. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo técnica avançada, eu estou combinando um monte de estímulos para fazer com que essa pessoa chegue no limite dela. É óbvio que eu não faço isso na primeira sessão, mas, cara, essa pessoa aprendeu a se movimentar. Ela chegou num momento em que está na parte de sobrecarga progressiva. Frequentemente, mulheres têm medo de pegar peso. A gente tem muitos estudos mostrando que mulheres subestimam a carga, né? Precisam descansar menos, aguentam mais de volume de treino. Cara, então eu preciso encontrar uma forma de estimular essa mulher. Então, o que a gente começa a fazer? Cara, é comum para uma pessoa que não é avançada, eu passar um drop set na cadeira extensora. Só que o drop set tradicional você chega no seu limite, muda a carga em 20%, né, diminui em 20% a carga, descansa de 10 a 20 segundos e repete mais uma série até o limite. O que eu faço com a minha aluna iniciante? Cara, ela faz uma série que para ela é até o limite, eu olho e nitidamente não está no limite. Tipo assim, ela pode até estar queimando o músculo, mas ela nem teve mudança de velocidade, então certamente está longe da falha. Eu peço para ela diminuir uma placa, que não chega nem a 20%, e falo, vai, continua. Ela consegue fazer mais de 10 repetições sem mal descansar, o que me mostra novamente que ela estava muito aquém do que ela poderia. Diminui mais uma vez, mais uma plaquinha só, e ela faz mais 10 repetições. Ou seja, eu consegui fazer 30 repetições com ela, sendo que se eu não tivesse isso em mente, ela iria ter feito 10 a 12, ia falar que chegou no limite dela, e eu não ia ter conseguido gerar o trigger para tudo aquilo que a gente quer, que é a hipertrofia. Então, eu uso muitas técnicas com o objetivo de chegar no ponto final, que é quando eu entendo qual é o objetivo, força, hipertrofia ou potência, cara, eu vou usar todos os mecanismos que eu puder para atingir esse fim. Eu direto uso o exemplo da minha mãe, coitada, minha mãe deve estar com o ouvido queimando. Quer ver uma técnica avançada que eu uso com a minha mãe, que é incrível? A minha mãe, ela tá num momento de vida em que ela curte, assim, né, filmar, mostrar as coisas que ela tá fazendo e tal. Isso é legal, eu acho legal pra caramba, admiro muito, assim, pô, minha mãe é uma senhora de 67 anos que, cara, fica querendo aprender de internet, quer mexer em Instagram, quer fazer acontecer, e ela tem muita coisa, ela é muito inteligente, sabe muito de finanças, tem muita coisa para ensinar mesmo, então eu, porra, dou maior força, acho que ela tem que fazer. E aí, qual é a minha técnica avançada com a minha mãe? Né? Mesmo exemplo, quando chegar em 12 repetições, ela já está pedindo arrego, já não quer mais continuar. Aí quando ela chega em 10, eu puxo o celular e começo a filmar. Eu falo, vai mãe, agora, hein? Aí ela vai para 20. Ela não vai parar sendo filmada, entendeu? Então eu uso a técnica avançada do celular com a minha mãe. Mas enfim, o objetivo é conseguir gerar o trigger importante que eu quero para cada uma dessas, né, variáveis. Então, qual é o alvo fisiológico que eu quero atingir? É o alvo fisiológico neuromuscular. Então, eu já falei várias artimanhas que a gente usa com o objetivo de atingir esse alvo fisiológico
considerando objetivo, necessidades e preferências do meu cliente. Nesse caso, uma mulher, mas se for com um homem, enfim, a gente vai estruturar de forma diferente. Mas a ideia é essa, o contexto é esse, né? Olha que interessante. Rafa, agora uma dúvida muito comum, né? A gente vê máquinas, a gente vê peso livre, a gente vê kettlebells, enfim, né? Elásticos e bandas, etc. Na prática, uma pessoa que não tem acesso a uma academia como a sua, né? Ou, enfim, academias grandes, com várias estruturas, como eu, por exemplo, né? Não tenho acesso por uma questão de tempo. Né? Então eu treino, acordo 5h15, treino 5h30 até as 6h30 e depois, né, a vida começa e vai. Mas eu sempre treinei em academia à noite. Sempre gostei de chegar às 8, 9 da noite e treinar ali 1h30. Tá? E aí eu me deparei com uma academia super pequena do meu prédio, né, em que quase não tem nada. Né? Consegui colocar ali um rack ou outro e tal, e a gente basicamente fica tentando fazer milagre ali, né? Como que você enxerga a diferença de uma pessoa que talvez usaria uma desculpa, né, de, poxa, mas eu não consigo na academia, eu não consigo fazer uma extensora, eu não tenho isso, mas que na verdade ela, né, como que você aplicaria toda essa sua metodologia, e eu sei que você tem, né, essa metodologia disponível para uma pessoa que não tem acesso a uma academia estruturada, ou até, e isso a gente segmenta em 2 respostas aqui, uma pessoa que, por exemplo, viaja muito, e usa esse período de viagem como até uma desculpa para não treinar, né? E, eventualmente, situações até mais específicas, por exemplo, um pós-operatório em que a pessoa é indicada ali, de uma forma até meio nada científica, que o médico muitas vezes fala, olha, fica 1 mês sem treinar, que você não pode treinar, e a gente derrete o músculo nesse 1 mês, né? Então, são 3 perguntas aqui, eu queria muito ouvir a sua opinião. Boa. Enfim, isso é bem interessante, né? Vamos lá, vou tentar ir por partes, né? A gente tem vários estudos, muitos estudos, por exemplo, eu lembrei de um agora que é sobre flexão de braço. Do ponto de vista de resultado, se você fizer flexão de braço supino, o resultado hipertrófico para o peitoral e para o tríceps é similar. Né? Então lembra, para o nosso músculo, ele só mede contração. Ele não sabe se você está carregando fazendo um supino, fazendo uma máquina ou fazendo uma flexão de braço. O seu músculo ele só contrai e descontrai, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Se a gente já aprendeu aqui que não importa o número de repetições que eu faça, se eu chegar próximo do meu limite, eu vou ter o trigger para hipertrofia e talvez para força eu precisasse de alguma carga a mais, mas mesmo assim eu ganho força treinando com cargas mais leves, cara, de cara, essa, né, tua pergunta já está respondida, que é, cara, eu não preciso de uma máquina, não preciso de um equipamento, eu não preciso de sobrecarga para ter algum resultado, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Em algum momento, talvez você vá precisar, porque vai chegar uma hora que você vai ter que fazer 100 flexões de braço, 200 flexões de braço, enfim, vai ficar um pouco mais difícil, mas eu digo que você precisa de alguma sobrecarga, não necessariamente uma academia inteira completa, né? Então, uma das coisas que me chama a atenção é que, do ponto de vista de saúde pública, mais importante do que fazer um exercício, uma modalidade ou qualquer coisa, é que você seja ativo. Então a gente tem alguns estudos, por exemplo, que mostram que pessoas que têm uma vida ativa, né, caminham 10 mil passos por dia, por exemplo, tendem a ter longevidade, né, tendem a ter mais saúde ao longo do tempo. Então, do ponto de vista de saúde pública, só o fato de você ser ativo é importante, né, e é fundamental. Sabendo que não importa quantas repetições eu faça, você pode em casa, beleza? Sem utilizar nenhum tipo de implemento. Vou usar agora nenhum tipo de implemento, zero. Cara, agachamento, passada, flexão de braço. Dependendo de onde você esteja, você consegue fazer uma barra, colocar uma barra na parede, usar um TRX para fazer uma remada e um TRX vai aumentar significativamente a quantidade de exercícios que você consegue fazer. Abdominais, exercícios de solo, enfim. Existem exercícios infinitos para serem feitos sem utilizar absolutamente nenhum tipo de implemento ou pequenos acessórios que você consegue levar para qualquer lugar. Então, normalmente isso não vou fazer porque eu não tenho acesso a uma academia, é uma questão de prioridade. Mas, frequentemente, isso também está associado ao fato de que as pessoas desconhecem a ideia de que é possível ter resultado fazendo virtualmente qualquer coisa. Então, vou dar um exemplo de um caso que eu achei bem interessante. Viajei com um grupo de amigos, né, e a gente fez uma viagem para o Nordeste, né, na época não tinha nada lá, para Moreré, já ouviu falar? Não. Onde é? Cara, Moreré é na Bahia, assim, né, do lado de Boipeba, mas assim, na época que a gente foi, Boipeba era pequeno, hoje em dia é grande, né?
Moreré não era nada, era do outro lado da ilha, lá de Boipeba e tal, enfim, isso já tem muitos anos, nem era casado ainda. E aí essa minha amiga, ela falou, pô, Rafa, eu queria treinar, tal, eu queria aproveitar que você tá aqui, o que você pode fazer e tal. E olha o desafio que eu passei pra ela. Eu passei o seguinte desafio pra ela. Eu falei, Rê, tu vai fazer o seguinte. Você vai começar hoje fazendo só 10 agachamentos. E aí olha que interessante, né? Quando a pessoa se propõe a fazer 10 agachamentos, muitas vezes ela acaba fazendo um pouquinho mais. Então a minha primeira dica, pra quem não faz nada e quer começar, mas fica, né, enfim, com dificuldade é, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é coloca a roupa. Coloca a roupa e escolhe uma quantidade mínima. Sai da inércia. Sai da... Cara, só às vezes de colocar a roupa, colocar o tênis, você já... Ah, não, já que eu coloquei, então eu vou fazer. Mas ainda assim, coloca a roupa, coloca o tênis, ou faz descalço que seja, mas coloca uma roupa de treino. Estabelece uma quantidade mínima, igual que eu fiz pra Renata. Cara, você vai fazer 10 agachamentos. Muitas vezes depois de fazer 10 agachamentos, você vai se motivar a fazer mais. Mas eu vou usar o exemplo da Renata que é legal. Eu falei, ó, hoje você vai fazer 10 agachamentos. Amanhã você vai fazer 15. Depois de amanhã, você vai fazer 20. Depois, 25 e assim sucessivamente. A cada dia, você vai aumentar 5 repetições no seu agachamento. E ela continuou fazendo isso mesmo depois que a gente voltou de viagem, até chegar um momento em que ela estava fazendo, sei lá, 100 agachamentos. E o que você acha que aconteceu com a perna dela ao fazer isso de forma progressiva e sustentável com uma frequência razoável? Cara, claro que ficou. Pô, a perna dela mudou significativamente. Só fazendo agachamento, começando com 10 repetições. Consistência, né? Num exercício super simples e que você botou de um jeito, né? Acho que o jeito de colocar ali que foi brilhante, né? A simplicidade, enfim, né? Cara, e aí o nego fica criando dificuldades. Eu vou ser muito sincero, tá? Assim, eu tive todo mundo teve a experiência, né, na época da pandemia, de ter que tentar treinar em casa. Eu, como tinha um estúdio, eu não precisava treinar em casa, mas eu tenho que confessar, e é legal vocês entenderem isso, que eu não consegui me dar bem com esse tipo de treino com 1 milhão de repetições, fazer 100 repetições de flexão de braço. Eu faço muitas repetições de flexão de braço, eu faço muitas repetições de agachamento. Enfim, para mim foi relativamente chato. E como eu tinha um estúdio, eu vinha pro meu estúdio e treinava no meu estúdio. Mas acho que todo mundo teve a experiência de ver que é possível fazer treinos em casa. E aí, de novo, assim, para mim, mesmo quando eu viajo, eu encontro uma academia para treinar, eu descubro um lugar que eu consiga ir, eu me organizo na minha rotina. O dia que eu não malho, eu corro. Enfim, o meu importante é não me mexer. Só que isso leva um tempo. E por que isso leva um tempo? Eu vou de novo voltar para a coitada da minha mãe. Nossa senhora, minha mãe vai estar com a orelha queimando depois dessa aqui. A minha mãe é um exemplo muito legal. Pelo seguinte, né? Assim, eu trabalho com muitas mulheres, na maior parte das vezes mulheres querem emagrecer. E num momento da vida da minha mãe, ela estava muito acima do peso. E aí você imagina, eu, um profissional, né, focado em treinamento feminino, que, estuda muito sobre emagrecimento, não conseguia ajudar a minha própria mãe, como vocês estão vendo, estou falando bastante dela, né, eu tenho uma relação muito próxima com ela, para mim ela é uma heroína, e não conseguia ajudar a minha própria mãe. Isso era muito frustrante para mim. Mas talvez por que eu não conseguisse ajudar a minha própria mãe? Porque a minha abordagem era uma abordagem centrada no profissional, no caso eu. Eu falava para ela, cara, eu já sei o que você tem que fazer, você precisa pegar peso, você precisa fazer uma atividade aeróbica, a gente vai alternar entre treinos intervalados e treinos contínuos na atividade aeróbica, eu vou colocar um treino perfeito para você fazer, supino, puxada, remada, agachamento, deadlift, extensora, flexora, leg, enfim, o treino lindo no papel, perfeito, mas que ela fazia uma semana e nunca mais voltava. E aí, a primeira coisa que vem na nossa mente é, cara, ela não tem força de vontade, ela não quer mesmo. Só que não necessariamente é isso que acontece. E aí quem me deu esse toque foi o Rodrigo Bomeni, né? O Rodrigo Bomeni é um amigo nosso em comum, foi talvez quem tenha feito essa relação aqui pra gente. E eu conversando com o Rodrigo, assim, né, muito preocupado com a minha mãe, inclusive é ele que atende minha mãe hoje em dia, eu falava, Rodrigo, não sei o que eu faço, tal, não sei o que, mamãe, como é que eu posso ajudar? E ele falou assim pra mim, Rafa, a Belinha, minha filha, ela adora água, só que ela ainda não sabe nadar. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar boia nela, porque quando ela entra na água sem boia, ela se afoga, então ela precisa de boia. E aí, à medida que ela foi aprendendo a nadar, eu consegui primeiro tirar uma boia, tá até todo arrepiado, ó, a história do Rodrigo é maneira. E depois tirei a outra boia até que, enquanto isso ela estava aprendendo a nadar. A sua mãe precisa de boia. Ela não vai conseguir sozinha, ela não vai fazer isso dessa forma. Isso virou a minha cabeça de uma maneira completamente diferente. Mas, beleza, fiquei quieto na minha. Minha mãe começou a dançar. E ela sempre foi muito ativa, tá? Eu já comentei aqui, mas ela sempre foi muito ativa. Ela começou a dançar e a dança ela não perdia uma. Ela não perdia uma aula de dança. Levava o professor de dança, o Hélio, que infelizmente não mora mais no Brasil, o Instagram dele. Eu gosto de falar das pessoas legais, né? Acho importante. Dance Fun Fitness, né? Ele tá morando fora do Brasil, mas enfim. Foi brilhante, né? Ele trabalhou muito bem com a minha mãe.
ele ia fazer festa, quando tinha um evento na casa da minha mãe, ele ia para animar as festas, botava a família inteira para dançar, era divertido pra caramba. Enfim, minha mãe não deixava de dançar de jeito nenhum, né? Era uma modalidade em que ela não perdia uma. Inclusive, tentava fazer até mais quando era possível. E, cara, isso foi o que fez ela dar o primeiro passo no mundo de exercício, de atividade física, uma proximidade um pouco maior com a academia. Então, ela precisou primeiro dar o primeiro passo. O primeiro passo com alguma coisa que ela gostasse. Então, muitos de nós, né, ou muitas pessoas, talvez não façam exercício porque o que está sendo oferecido para elas, ofertado para elas é algo fechado, é algo burocrático, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que pegar peso, tem que fazer aeróbico. Você vê, dito isso por um profissional de educação física que está há mais de uma hora aqui falando sobre a importância do peso e do condicionamento cardiorrespiratório, mas lembrando que talvez num primeiro momento você precise de boia e essa boia significa fazer algo que você gosta. Para minha mãe, dançar era a melhor modalidade de todas, ela adorava, ela não perdia uma. Foi isso que fez ela dar o primeiro passo, colocar o dedinho na água. Só que, né, ela já tá, nessa época, ela devia estar o quê? Com quase 60 anos, sei lá, 50 e tantos anos, 60 anos. E aí, cara, uma mulher de 50, né, na faixa dos seus 50, 60 anos, que estava começando a fazer dança, e ela gosta de danças agitadas, ela gostava de zouk e forró e salsa e não sei o que e tal. O que você acha que aconteceu? Dor no joelho, dor na coluna, uma série de coisas e tal, e aí ela me ligou. Filhinho, ela me chama de filhinho, né? O filhinho Anjinho. É que eu tinha o cabelo enroladinho quando era criança. Filhinho, tô com dor no joelho, tô com dor na coluna, o que eu faço? A minha primeira resposta inicial seria: porra, mãe, o que eu te falei? Você tinha que pegar peso e tal, mas ao invés dessa abordagem confrontativa, eu resolvi usar uma abordagem que a gente, do Rosenberg Marshall, que é não violenta, né? A comunicação não violenta. E aí a gente foi para um outro caminho, onde o objetivo era: então eu vou fazer algo diferente com você dessa vez, mãe. Eu vou te passar 4 exercícios para você fazer em casa. Um agachamento, uma elevação de quadril, uma prancha e sei lá, mais alguma coisa que eu nem lembro mais o que era. Mas eram 4 exercícios simples para ela fazer em casa antes da aula de dança. Beleza? Beleza. Ela começou a fazer, as dores foram diminuindo, ela foi se sentindo bem, porra, né? Não deixou de fazer a modalidade que ela gostava, mas esses 4 exercícios em casa, fez ela perceber que, cara, eu preciso disso para minha vida, eu preciso fazer isso ao longo do tempo. Isso está me ajudando a fazer o que eu gosto tanto e eu estou me sentindo cada vez melhor. Quando ela engajou em 4 simples exercícios feitos em casa, isso virou a chave dela para ela falar assim: cara, eu preciso de algo mais direcionado. Eu preciso de algo focado, né, nisso daqui que o meu filho sempre me falou e eu nunca entendi. E ela me ligou de novo e falou, na época minha mãe morava em Ipanema, né? Com o nascimento da minha filha, ela veio morar na Barra para ficar mais perto. Mas na época minha mãe morava em Ipanema e ela falou: meu filho, isso tá me fazendo muito bem, eu quero começar a treinar, eu posso ir no estúdio? Eu falei: porra, mãe, você não treinava na academia do lado da sua... Pensei, né? Mas não falei. Você não treinava na academia do lado da sua casa, você vai percorrer quase o Rio de Janeiro inteiro para treinar, tipo assim, porra, Ipanema e Barra da Tijuca. Cara, às vezes, com trânsito, você leva 40, 50 minutos para chegar. E, cara, não deu outro. Depois que ela entendeu a importância disso, ela passou a vir de Ipanema até a Barra, treinar 3 vezes por semana e não parava nenhuma vez. Então, muitas vezes, a gente não está pronto para iniciar o treino perfeito. Ela emagreceu 22 quilos, hoje em dia pega peso pra caramba, tá ótima, faz de tudo. Tá pegando onda de bodyboard com quase 70 anos, carregando a neta no colo e tal. Mas o trigger inicial foi fazer algo que ela gosta, depois ela começou a perceber que ela precisava de algo mais direcionado para o corpo dela, até ela estar pronta a fazer o treino perfeito. Então, no seu caso, beleza. Você tem uma academia em casa, você já faz, tá tudo certo, você segue essa rotina, mas tem muita gente que não faz porque não sabe que deveria só dar o primeiro passo. E o primeiro passo pode ser dar uma volta no quarteirão, pode ser fazer uma modalidade que você gosta, pode ser, cara, fazer 10 agachamentos e depois 15 e depois 20, mas mais importante de tudo é dar o primeiro passo. E esse, né, processo que aconteceu com a minha mãe me ensinou que a gente precisa olhar para essas pessoas que não fazem nada, nós profissionais, como pessoas que precisam dar só o primeiro passo, e depois o segundo passo, e depois o terceiro passo. E nós, como profissionais, precisamos ajudar ela a entender que ela tem que dar novos passos, né? Mas fato é que isso foi uma mudança de paradigma muito grande para mim. Porque essa pessoa que tem uma resistência muito grande a entrar numa academia, talvez ela ainda realmente não esteja preparada para isso. E tá tudo bem. É possível você começar em casa e depois talvez você dê esse passo. Ou depois talvez você vá para a academia do condomínio. Ou depois talvez você compre acessórios para fazer em casa, um kettlebell, um elástico, um TRX, que já vão tirar muito benefício.
E aí, aos pouquinhos, você vai andando na escada. Então você começa com a dança, depois você faz um negócio em casa sem nenhum implemento, depois você compra um acessório ou outro, começa a perceber no seu corpo, contrata uma consultoria, faz não sei o quê. Daqui a pouco tá treinando uma academia, contratando personal e virando o viciado da parada. Porque essa é a tendência quando você faz sem ser obrigado. Né? Então, como eu comecei a minha frase foi, cara, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas ainda assim tem muita gente que fuma. Por quê? Porque a gente precisa dar o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é mais simples do que a gente imagina. Eu não sei como é que a pessoa faz para parar de fumar, mas eu sei que o primeiro passo no exercício é começar fazendo algo que ela gosta. E depois, aos pouquinhos, a gente vai puxando essa pessoa, né? Que a água tá quentinha. E nunca é tarde, né, Rafa? Uma coisa que é interessante, às vezes a pessoa fala, pô, mas eu já tenho 50, 60 anos, nunca treinei. Já passou, né? E vale lembrar que tem aqueles estudos clássicos da década de 90, publicados no JAMA, né? Acho que Fiatarone, né? E que eles basicamente treinaram idosos institucionalizados, né, em asilos, enfim, com seus 90 anos. Acho que até o título, inclusive, são nonagenários, né, dentro dessas instituições. E eles viram que sim, dá para ganhar força, né? Aumentaram quase 170% de força. E isso implicou o quê? Aumentar a velocidade da marcha, implicou uma qualidade de vida melhor, mesmo em pessoas que já estão ali, teoricamente, numa qualidade muito restrita. Né? Então, acho que se você nunca treinou, está nos ouvindo e tudo isso parece muita coisa, né? Que às vezes você fala, pô, não sei nem por onde começar. Comece de algum jeito. Né? E acho que uma outra coisa aqui, Rafa, talvez para você e para nós que temos esse acesso, nem todo mundo tem acesso a uma pessoa, primeiro um personal, tampouco um personal como você, uma pessoa super qualificada, e eu sei, conversando com o meu personal que eu adoro, que é o Mauro Cardassi e a Luciane Macias, eu sei o quanto que essa área, e a minha área também de medicina, acho que a barra começa a reduzir, né? A gente vê que, não é? Infelizmente a gente tem hoje cursos muito rápidos e que as pessoas saem prontas. Nos Estados Unidos isso já está, né? Atividade física online, né? Você sai preparando, fazendo um educador físico via online, e às vezes você se vê na academia fazendo movimentos errados, ninguém te orienta nada, né? Uma coisa clássica que eu fazia muito na academia era aquela história de pegar, se pendurar numa barra e ficar fazendo aquele para-brisas assim e achava que estava abafando, né? No fundo, você sabe, depois você percebe que, pô, isso no longo prazo talvez vai ter um estresse ali de medula, enfim, toda a sua estrutura da coluna óssea. Mas ninguém nunca parou para me falar, até porque, teoricamente, eu era um cara que treinava, entre aspas, bem, né? Como que uma pessoa hoje que não tem acesso a pagar um personal para ficar ali do lado, ou um estúdio como o seu, poderia minimamente treinar bem, mas com segurança? Me dá uma dica. Eu sei que você tem soluções e eu queria muito realmente aqui trazer dicas práticas para quem talvez não sabe nem por onde começar. O que você orientaria, Rafa? O acesso à informação ele está muito fácil, né? Ele está muito prático, né? Então, eu costumo dizer que na educação física a gente tem muitas possibilidades, né? Na medicina, com certeza também. Mas, por exemplo, quando eu dou aula para profissionais, né? Eu tenho cursos para profissionais. Às vezes, alguns têm preconceito com as modalidades mais simples. Por exemplo, um e-book onde eu descrevo um treinamento com links clicáveis, mostrando como executa um exercício, algo muito simples, que vai ser muito barato para o público final, para uma pessoa que não tem condição. Então, numa ponta, eu tenho algo muito simples, que é como eu costumo brincar, que é como se fossem carros, né? Esse mais simples é como se fosse um Uno, ele é um carro mais simples e tal, mais barato e tal, mas na outra ponta eu tenho uma Ferrari, que é um personal de alto calibre, estudioso, que trabalha numa grande academia e tem acesso a todos os equipamentos. Né? Então, esses dois carros vão te levar do ponto A ao ponto B. Um talvez com mais conforto, com mais tecnologia, com mais velocidade, mas o Uno também vai te levar do ponto A ao ponto B. Então não dá pra gente ter preconceito com as possibilidades possíveis. Cada pessoa ela vai ter uma possibilidade. Alguns vão ter condição de pagar um ultra mega personal, outros de repente vão treinar numa academia boa, que tem boas pessoas orientando, mas existem pessoas que talvez não tenham condição de ter isso, e aí elas vão ter que correr atrás de uma outra forma de treinamento. E por que não algo mais simples? Que seja uma planilha já pré-pronta, que seja um programa online, onde ela vai ter acesso às principais questões que ela precisa, cara, quantas séries, quantas repetições, como é que executa o exercício, talvez essa seja
né, algo bastante importante. E para quem não tem condição absolutamente nenhuma, cara, não tem jeito, entra no YouTube, vê como é que executa os exercícios, pega uma planilha pré-pronta, enfim, cara, tudo é possível. Mas assim, a gente, partindo um pouco até para o meu negócio, né, a gente tem soluções desde a mais cara, que seria treinar efetivamente comigo, ou treinar com o meu time, que é um pouco mais barato, mas enfim, ainda é caro. Mas a gente tem soluções muito simples. Por exemplo, a gente desenvolveu um aplicativo com inteligência artificial, porque eu sei que uma das maiores dificuldades das pessoas é ela pega o treino, ela executa o mesmo treino, com a mesma carga, com o mesmo número de repetições durante um ano. E aí o que a gente desenvolveu... não vai evoluir. No primeiro mês, segundo mês vai funcionar, mas depois não vai mais evoluir. E o que a gente fez, né, no nosso aplicativo? Cara, desenvolveu um programa de treinamento que vai alterando determinadas coisas, isso foi feito por mim, né, por um humano, mas a inteligência artificial ela nos ajuda, por exemplo, na progressão de carga, na progressão do que tem que ser feito no treino. Então, cara, e com isso eu consigo baratear muito o sistema, porque eu consigo ter escala, eu não preciso olhar para todos os clientes. E a principal dificuldade que eles vão ter, a gente vai conseguir sanar utilizando um aplicativo que, cara, buscou na inteligência artificial uma maneira de resolver boa parte dos problemas. Então, cara, tá lá escrito, agachamento, 3 séries de 10 repetições. Não sei como executar? Clica no vídeo, assiste o vídeo. Cara, tem alguma dificuldade? Manda uma mensagem para o suporte e assim por diante. Então, existem hoje diversas possibilidades para você começar, né? Mesmo que você não tenha acesso ao melhor personal, cara, você vai ver vídeos meus, vídeos de outros grandes profissionais abordando sobre treinamento, disponibilizando planilhas que seja. Então, assim, no mundo que a gente vive hoje, dizer que não tem acesso, eu acho, né, um disparate. Muitas vezes é aquela mesma pessoa que, cara, não sabe o que ela pode começar, por onde ela pode começar. Mas eu diria, beleza, assim, se eu tiver que dar uma dica para quem está começando, até nem sei se é possível e nem sei, enfim, será esse o objetivo, mas a gente pode deixar aqui, eu posso disponibilizar para quem está nos ouvindo uma planilha de treino, por exemplo, de 3 vezes por semana para mulheres, 3 vezes por semana para homens, para você que, cara, não faz ideia do que fazer, vai ter uma planilha pronta de treino para você começar, onde se você tiver alguma dúvida, você vai clicar ali no nome do exercício, vai abrir um link do YouTube para você ver como é que executa o exercício. Eu vou disponibilizar, a planilha eu já tenho, colocar o link também é simples, eu coloco depois. Mas e a gente pega depois, Rafa, o link do seu treino online. Eu entendo que o seu treino online é para o cliente final, né? Não é para o personal, certo? Não, a gente tem cursos para profissionais, mas a gente tem treinos totalmente individualizados, né? Eu falei de inteligência artificial, não sei se o nego está pensando que é a inteligência artificial que monta o treino, não. Você responde um questionário, com base nesse questionário a gente entende as necessidades e aí sim, eu ou o meu time elaboramos o treino e a gente vai só acompanhando e a inteligência artificial nos ajuda na progressão. Mas o acompanhamento, né, e tirada de dúvidas e tal, é tudo com a gente e com o time mesmo nos treinos. Então não é um programa pré-pronto, é totalmente individualizado. Eu queria pivotar um pouquinho aqui brevemente para a questão do cardiorrespiratório, e entender como é que você constrói um pouco desses treinos para depois a gente voltar e empacotar isso tudo, né? Então a gente sabe que aquele estudo clássico do JAMA em 2018 mostrou lá com mais de 100 mil pacientes 100 mil pessoas que tanto homem quanto mulher e em várias décadas de vida, quanto maior o VO2 máximo, melhor a longevidade. Ele é o marcador assim mais potente disparado hoje de longevidade e isso dá para a gente medir num teste de esteira ou de bike, isso é facilmente mensurável e não é enganável. Né? Não dá para você ir lá e eu vou correr sem parar e vou enganar esse marcador. E é muito comum, por exemplo, uma pessoa que tende a querer gostar de musculação, ela ser super bem de massa muscular, força, etc., que a gente conversou, mas às vezes tem um VO2 super baixo. Como é que você constrói um treino, Rafa? Assim, e aí pode ser bem específico, né? Seja um treino de zona 2 ou algum treino mais de zona 5, HIITs, etc., para um cara desse que já está bem de músculo, ele não gosta de aeróbico, né? Ele não tem esse tropismo ali por ficar correndo, etc., mas ele entende que dentro do plano de longevidade ele precisa desse marcador mais alto. E só um parênteses, esse marcador ele é tão relevante que o próprio estudo mostra que a pessoa que está no percentil baixo, ou seja, ela tem uma baixa capacidade cardiorrespiratória versus a pessoa que é elite, que está lá no máximo, percentil 90, 97, isso é mais importante do que, por exemplo, ser fumante ou diabético, né? Em outras palavras, o sedentarismo mata muito mais do que outros fatores de risco que todo mundo sabe, por exemplo, diabetes e fumar. Cara, é excelente, assim, né? Eu acompanho muito o trabalho de um pesquisador chamado Martin Gibala.
O Gibala talvez seja um dos maiores defensores de treino intervalado. E eu passei a acompanhar o trabalho do Gibala porque a grande preocupação do Martin Gibala era o seguinte, cara, qual é o mínimo de exercício que eu posso fazer para melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória, ou seja, qual é o mínimo que eu posso fazer para melhorar o meu VO2. E a preocupação do Gibala era essa, assim, né? Sabendo que as pessoas têm dificuldade com o tempo, não querem, não gostam, qual é o mínimo? E um dos primeiros protocolos do Gibala foi um treino onde eram 10 tiros, né? Não eram máximos, mas eram 10 esforços a 85%, 90% do VO2 máximo ou frequência cardíaca máxima, intercalados por 50% a 60% do VO2 máximo ou da frequência cardíaca máxima. Então eram 10 vezes de 1 para 1. Um de esforço, um de recuperação. Ele tentou fazer uma adaptação de um outro grupo de pesquisadores, né, do Wisloff, que fazia 3 para 2, ou 4 para 3. Então ele foi tentando encontrar adaptações. Então nos primeiros trabalhos dele, ele começou a mostrar que, cara, 10 vezes de 1 para 1, ou seja, 20 minutos, traziam benefícios similares a 40, 50 minutos de uma atividade contínua, por exemplo. E ele foi além. Ele, olhando dados, por exemplo, de 1998 do Tabata, né, o protocolo Tabata hoje em dia virou moda, né? Todo mundo faz ali as 8 vezes de 20 para 10, eu acho, com a musiquinha e tal. Você conhece isso, não? Mas o Tabata, pelo que eu entendo, o real mesmo, o raiz original é dificílimo de fazer. Né? As pessoas chamam de Tabata várias outras coisas, né? Talvez ele nem seja replicável. Mas enfim, o modelo dele é muito interessante porque, cara, é divertido de fazer. Hoje em dia eu crio música e tal. Tem playlists no Spotify que você pega e tal, enfim, né? Já é uma cadência interessante. Cara, e tá aí um exemplo. No YouTube tem vídeos de treino lá, tem uma galera fazendo treino usando a música, né? Da própria instituição Tabata Songs. Tem treinos lá com um halter, cara, 8 vezes de 20 para 10 e tal, e aí faz exercício, faz isso. Enfim, eu acho maneiro pra caramba, eu acho muito legal. Tabata Songs no YouTube tem até treino rolando, não é só música não. Mas enfim, o Izumi Tabata, né, o japonês, ele, cara, mostrou que com um treino de 4 minutos você tinha benefícios extremamente relevantes do ponto de vista de saúde cardiorrespiratória, né, melhora significativa do VO2 quando comparado a um treino de 30, 40, 50 minutos contínuo. E sim, num protocolo quase que impossível de ser replicado na bicicleta como ele fez, e hoje em dia as pessoas fazem de diversas formas, mas pegando carona nesse tipo de estudo, o Gibala começou a ver o seguinte, cara, e se eu fizer esforços de 30 segundos? Será que eu vou ter resultado? Tá. E se eu fizer esforços de 20 segundos? E ele encontrou, beleza, nas pesquisas dele, que 3 esforços de 20 segundos de esforço praticamente máximo, com 1 minuto de recuperação, isso significa que você vai gastar 4 minutos no treino, né? Mais 2, 3 minutos de aquecimento, enfim, não vai chegar nem a 10 o treino inteiro, considerando aquecimento, a parte principal e a volta calma, que você vai ter resultados similares do ponto de vista cardiorrespiratório, para quem não faz nada, para quem é, enfim, iniciante, comparados a um treino contínuo de 50 minutos. Então, o trabalho do Gibala... Então, repete pra gente, Rafa, perdão, só para entender. Ainda não acabou, a gente ainda vai evoluir. E o próprio Gibala pegou esse trabalho e ele fez o seguinte, cara, e se eu separar essas 3 vezes de 20 segundos de esforços máximos em 3 vezes ao dia ao invés de fazer seguidos? Que ele chamou de Exercise Snacks. E também teve benefícios similares. Então, o legal você vê, o que eu queria trazer aqui? Essa é a melhor forma de treinar? É a maneira mais eficaz? Não. Mas não existe barreira hoje para você dizer, mas eu não tenho tempo de fazer um treino aeróbico. Cara, tu não tem 5 minutos? Porra, 5 minutos tu passa no Instagram, no TikTok. Entendeu? Então assim, não dá para dizer hoje que você não tem como fazer, porque com 5, 6 minutos você resolve o problema. 1 minuto de aquecimento, 3 esforços de 20 segundos, que você não vai começar com o seu máximo, você vai começar moderado e vai aumentando a intensidade, né, com 1 minuto de recuperação e pronto, foi. E isso é uma esteira, uma bike? Como é que é? Dá um exemplo. O Gibala ele fez principalmente em bike e esteira e depois ele começou a fazer em escada. Ele começou a usar muito escada. E o livro do Gibala, o Gibala fez um livro chamado The 1 Minute Exercise, que são 20 segundos de esforço 3 vezes, dá 1 minuto. Mas assim, o treino inteiro tem um pouco mais do que 1 minuto, tudo bem. Claro. Mas ele começou a criar isso. E assim, de novo, essa é a melhor maneira de treinar. Teve um...
Os estudos, eles têm um negócio, algumas revistas, eles usam um negócio que chama points and counterpoints, né? Ou seja, ponto e contraponto. E teve um ponto e contraponto do Dybala versus o Bishop, que é um cara que defende alto volume, né? E aí cada um deles trazendo benefícios das suas modalidades, o objetivo era exatamente esse e tal. Como é que hoje a gente vê a prescrição? Sua pergunta é, mas Rafa, como é que você faz a prescrição? Cara, para uma pessoa que não quer de jeito nenhum fazer, cara, eu prefiro fazer um protocolo mínimo porque eu sei que ele vai ter algum benefício. E lembra, primeiro a pessoa dá o primeiro passo. Depois que ela deu o primeiro passo, amigo, a chance dela dar mais passos é maior. Então muitas vezes eu começo com o que é o menor, o mais simples, o que vai gerar algum resultado inicial e depois vou progredindo. Então, para uma pessoa que não quer fazer de jeito nenhum, essa é uma saída muito interessante. Usar os protocolos do Dybala, usar até o Tabata, mesmo que você não faça ele no high level como deveria ser, mas faça alguma coisa, isso já vai gerar benefícios, e são, 4 minutos. E aí a minha sugestão, para quem gosta de treinar força, mas não gosta de fazer aeróbico, faz no final da sua sessão de treinamento, beleza? Terminou seu treininho de força, tá feliz, vai lá e faz. Porque se você fizer isso antes, isso pode impactar o seu treino de força. Então eu prefiro fazer depois. O meu mestrado foi sobre o efeito da ordem, beleza? O meu mestrado e todos os estudos que a gente avaliou mostrou que parece não haver diferença para composição corporal, mas existe diferença para força. Por quê? Se você entra num treino de força já sob a fadiga, você não vai conseguir treinar com a mesma carga. Mas você vai ter o trigger, por exemplo, para hipertrofia. Então eu sempre prefiro colocar depois, sempre que possível. A não ser que o meu cliente fale assim, Rafa, se for fazer depois eu nem faço. Eu falo, não, então beleza, então vamos fazer, prefiro que você faça. Mas se não, eu normalmente coloco depois. E por que depois? Porque esse cara já está aquecido, ele chega lá, faz só a parte principal e já vai embora, ele não precisa aquecer de novo. Então tem alguns benefícios. Mas aí beleza, esse cara entendeu que isso é bom, que está trazendo benefícios para ele, que ele está vendo mudanças na capacidade cardiorrespiratória e até na composição corporal. Ele fala para mim, Rafa, eu acho que eu consigo fazer um pouquinho mais. Aí eu começo a aumentar. E aí vamos lá, eu vou sair agora do mínimo e vou colocar no que eu acredito ser o perfeito. Beleza? Eu, Rafa, acredito ser o perfeito. Eu sei que você tem, né, um amigo e um grande escritor, inclusive, pesquisador, médico e tal, que ele defende muito a zona 2 de treinamento. Mas eu vou te dizer como é que a gente tem aplicado aqui, muito baseado no trabalho do Paul Larsen e do Martin Buichet, que é o seguinte, cara, boa parte das nossas sessões de treinamento, e eu gosto que o meu cliente faça 3, talvez 4, mas 3 é o suficiente, é o que eu faço. Eu tenho uma sessão de treino que ela é mais longa, e essa sim é uma sessão moderada, contínua, simples e tal. Eu tenho uma sessão de treinamento onde eu vou tentar fazer um intervalado no estilo que a gente chama de um intervalado longo, com estímulos de 3 a 5 minutos, por exemplo, de esforço, para 2, 3 minutos de recuperação. E eu tenho um intervalado curto, onde eu vou fazer estímulos de menos de 1 minuto, com uma recuperação, que pode ser uma recuperação longa ou uma recuperação curta, não importa, mas o estímulo é curto e intenso. Então eu tendo a dividir o meu treino assim. E aí, ouvindo isso, você fala, então você faz 1/3 do seu volume em treino moderado. Não. Porque até para fazer um treino intervalado, eu preciso fazer aquecimento, eu tenho as fases de recuperação, que são um tempo muito maior em treino moderado. Então, se você for calcular o tempo que eu passo numa intensidade de zona 2, 3, ele é muito maior, tranquilamente uns 70% do tempo total, do que o tempo que eu estou em esforços mais altos. Então, por mais que eu tenha... Pegou a ideia? Por mais que eu tenha 3 treinos e 2 deles são intervalados, o tempo total das 3 sessões ele é muito maior em intensidade baixa do que em intensidade alta. Eu chamo o treino de intervalado, mas se você for olhar o treino em si, cara, são 5 esforços de 1 minuto, são 7 esforços de 1 minuto, o treino inteiro levou 40, todo o resto que eu não estou no esforço rápido, 7, 8 minutos, eu estou a 32 a 22 num esforço de intensidade moderada. Pescou a ideia? Então você faria um zona 2 num dia, né? Seria mais ou menos isso, uns 45 minutos por aí. Até mais, 10 km, 15 km, às vezes até mais. Perfeito. Um outro dia você faz um treino, aquele protocolo mais norueguês de HIIT, né? De intervalado de 3 minutos, descansa 3, né? Mas aí 3 você tem um aquecimento. 5, 1 km, 1,5 km, um intervalado longo que a gente chama. Perfeito. E descansa sempre um pouco mais, né? Não. Descanso 2 a 3 minutos. Isso já faz a minha... 2 a 3, tá. 2 a 3 minutos, não muito mais do que isso. Às vezes 5, enfim, mas não muito. Tá. E repete isso que umas 4, 5 vezes? 4 a 5 vezes, isso. 4, 5 vezes. E um que é super curto, que aí são tiros de alguns 20 segundos, 30 segundos, e descansa um pouquinho. E faz isso também, 4, 5 vezes. De 10 a 40 segundos. E o descanso, às vezes, ele é muito curtinho, de 10 segundos também, mas às vezes ele é mais longo, de 1 minuto.
e faço isso 10 vezes, 8 vezes, enfim, aí varia. 10, né? Legal. Um treino clássico que eu faço são 4 tiros de 20 segundos de esforço para 40 de recuperação, descansa 2 minutos, mais 4 tiros de 20 para 40. Esse é um treino clássico que eu faço. Por que eu faço 20 segundos e não 30? Né? O clássico é 30 para 30. Porque eu percebo que, passando de 20 segundos, eu, Rafa, não consigo manter aquela intensidade tão alta quanto nos primeiros 20 segundos. Então, mesmo quando eu faço 30, cara, chega em 20, 22, minha velocidade já está diminuindo muito. Aí eu prefiro parar ali e fazer um descanso um pouco maior. Mas enfim, são detalhes. Mas no fundo é assim que eu tenho treinado para mim, é assim que eu tenho treinado para muitos clientes. Então, o que a gente fez? É um treinamento que hoje em dia é chamado de polarizado, que é essa junção entre intervalado e contínuo. No esporte também é aplicado assim. Então eu peguei um pouco do que é feito no esporte, peguei um pouco da necessidade, né, normal dos clientes de academia que gostam, por exemplo, de fazer academia, e juntei isso para não ser um volume tão grande, para não ser chato, mas para ter, né, características diferentes com treinos diferentes. Então a gente fez um bem bolado do que existe hoje de literatura, tanto para cardio, para quem quer correr uma corrida, uma maratona, por exemplo, quanto para quem quer só desenvolver a sua capacidade cardiorrespiratória para saúde e qualidade de vida. Então esse é um mix que a gente tem feito. Legal. E Rafa, uma coisa que é importante que você fala é monitorizar o progresso, né? E é algo que é super simples, mas não é tão óbvio para quem ali está na correria do dia a dia, né? Uma dica prática de, por exemplo, para mim, como é que eu monitorizo meu progresso ali dentro da academia? Assim, eu sou suspeito, né? Mas a gente criou um app exatamente para isso. Por que a gente criou um app para isso? Porque assim, como é que você monitora se você está progredindo ou não? O que significa progredir? Fazer mais repetições com a mesma carga, fazer mais séries com a mesma carga e o mesmo número de repetições, fazer mais carga, enfim, fazer o mesmo treino em menos tempo. Então essas são formas de você ir progredindo ao longo do tempo. Não dá para você progredir a vida inteira sempre, porque senão hoje eu seria o Hulk, né? Eu comecei a treinar com 15 anos, era para eu estar até verde, e eu não tô. Né? Então assim, é óbvio que existe um limite fisiológico, ainda mais para quem não faz uso de nenhum tipo de substância. Então, sim, eu vou progredindo, chego no meu limite, faço um deload, tento progredir de novo, e assim, depois que você chega no próximo do seu limite, essa curva vai ficando cada vez menos curva, né? Ela vai ficando, é uma parábola que vai ficando cada vez mais reta, até que vai chegar uma hora que, inevitavelmente, eu com 40 anos, cara, dificilmente eu vou conseguir ir para cima agora. Eu já estou muito próximo do meu limite, eu já cheguei muito próximo do meu potencial limite. Agora a tendência é eu ir para baixo. Se eu não fizesse exercício, essa curva ela ia ser exponencial. Fazendo exercício, essa curva é quase que mínima. Agora, o legal do que eu acabei não conseguindo falar na hora que você abordou foi, uma pessoa normal ela vai ter essa curva assim, beleza? A pessoa que não faz exercício. A pessoa que faz exercício vai ter uma curva assim. Agora, se você começou a fazer exercício com 50 anos, quando você já estava na sua queda, você consegue aumentar. Essa é a beleza do exercício. Então, para quem fez exercício a vida inteira, realmente, com 50 anos, você não vai conseguir ser melhor do que com 20 se você fez exercício a vida inteira. Agora, se você nunca fez e você começa a treinar com 50, talvez você com 50 consiga ser melhor do que você era com 20. Essa é a beleza do exercício, eu não queria deixar de falar isso, fiquei aqui na minha cabeça para não esquecer. Mas até esqueci a pergunta até agora em relação a isso. Bom, deixa eu fazer algumas perguntas do dia a dia aqui, né? Como é que você integra, então, dentro desse plano da pessoa que quer viver mais e melhor, a força com o cardio? Vamos pensar uma semana modelo, uma pessoa que tenha tempo suficiente. O que seria o ideal para você e o que seria um mínimo? Tá, vamos lá. Mínimo, 3 vezes por semana é exercício. Beleza? Mínimo 3 vezes por semana. Musculação e aeróbico. Isso, mínimo 3 vezes por semana. Assim, cara, você tem que conseguir fazer 3 vezes por semana pelo menos. E assim, eu considero pouco, porque a semana tem 7 dias, você está fazendo menos da metade. Dos 365 dias do ano, você não está fazendo nem metade, você não está fazendo nem 160. Beleza? Mas tudo bem, eu considero 3 vezes por semana o mínimo. Rafa, eu só consigo fazer 2. Beleza, se você só consegue fazer 2, é melhor fazer 2 do que não fazer. Inclusive, tem vários estudos com o termo Weekend Warrior, que é o cara que só faz exercício no final de semana, por exemplo, ele também tem benefício. Então, assim, qualquer quantidade de exercício que você fizer é melhor do que nada, beleza? Mas, pensando no que seria algo razoável, cara, conseguir colocar na sua rotina 3 vezes por semana é algo que eu considero bem razoável. E o que eu faço com a maior parte dos meus clientes, né? Eu já falei, eu tenho um viés de força, então
a minha resposta ela vai ter, querendo ou não, vai ter isso, que é, cara, eu acabo colocando pelo menos uns 60% a 70% do treino com uma característica de treino de força e de 30% a 40% do treino com uma característica aeróbica. Pô, Rafa, mas a recomendação do American College, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que você faça pelo menos 5 vezes por semana 30 minutos de atividade aeróbica. Cara, isso é lindo, mas não é aplicável para muitas pessoas. Por isso que eu tô falando, isso é o que eu recomendo, beleza? No mínimo 3 vezes por semana e dentro da nossa forma de pensar, colocar em torno de 60% a 70% do treino força e os outros 30% a 40% cardio é algo razoável. Eu coloco mais cardio para quem precisa mais, eu coloco menos força para quem precisa menos e assim por diante, a gente sempre individualiza. Mas eu considero 3 vezes por semana no mínimo. E como é que eu faço o treino para esse cliente que só consegue treinar 3 vezes por semana em um horário? Começo com a força, termino com o cardio, dentro de uma mesma sessão. O que eu acho lindo quem consegue treinar de 5 a 6 vezes por semana? Aí é lindo. Como é que é o meu treino hoje? Tá? O meu treino hoje eu tenho 4 sessões de força e 3 sessões de cardio. O que eu considero algo bem razoável? Cara, um dia força, um dia cardio, um dia força, um dia cardio, um dia força, um dia cardio. Dentro da minha maneira de pensar e alternando os estímulos parece ser bem interessante. Para quem faz cardio, eu já tive um momento, eu hoje em dia com uma filha pequena, tal, né, uma vida bastante conturbada em relação ao trabalho, eu só treino uma vez por dia. Então todo dia eu faço alguma coisa, de domingo a domingo. Todo dia eu faço alguma coisa, ou aeróbico ou força. Mas já teve momentos da minha vida em que eu fiz 10 treinos em uma semana. Ou seja, tinham 3 dias em que eu treinava 2 vezes por dia. E aí eu parcelava. Na parte da manhã eu fazia uma modalidade, na parte da tarde eu fazia outra. Essa é a recomendação da literatura. Se você quiser fazer as 2 modalidades e maximizar as respostas das 2, dá pelo menos 6 horas de distância entre elas. Mas, de novo, cara, o bom não pode ser inimigo do ótimo. O maior problema que a gente tem hoje é a falta de tempo, é a quantidade de coisas que as pessoas fazem. Então, no mínimo 3 vezes por semana, ou se você conseguir fazer todo dia alguma coisa, alternar força e cardio, de novo, na minha concepção. E assim, tudo certo, que eu sei que nem todo mundo vai concordar comigo, talvez você não concorde comigo, mas essa é a minha maneira de pensar. Dividir um pouquinho de força, um pouquinho de cardio, um pouquinho de força, um pouquinho de cardio. São 2 marcadores importantes que geram longevidade, cada um deles tem a sua importância. E o que eu vejo é que a maior parte das pessoas tem menos consciência para realizar a força do que para realizar o cardio, tem menos capacidade para realizar a força porque já esqueceu como é que se movimenta e por isso eu acabo dando tanta importância para isso. Perfeito, eu concordo 100%, é o que eu falo inclusive para os pacientes, acho que o template é exatamente esse. E uma outra pergunta, uma dúvida bem comum é, aquela pessoa que está empolgada, ela começou a treinar, tal, chegou no platô dela. Qual é a periodicidade que você tem que trocar um treino ou um estímulo? Existe uma regrinha meio básica já estudada? Cara, não tem regra. Você, talvez, obviamente, se você progredir e tal, né, ao longo do tempo, você pode fazer o mesmo treino durante muito tempo. Não tem regra. Só que normalmente o que acontece, Renata, é que as pessoas vão se desmotivando, elas vão enchendo o saco. A gente gosta de novidade, a gente gosta de coisas diferentes. Então o que a gente vê na literatura é que a maior parte dos ciclos de treino duram de 4 a 12 semanas. Na ciência, a gente vê alguns protocolos de treinamento durando 12. Na prática, eu vejo, cara, 6 a 8 no máximo. Ninguém passa muito de 6 a 8 na prática. Por quê? Porque fica chato, porque tem que haver uma mudança e tal. Alguma coisa vai ter que mudar, você vai ter que fazer um deload, enfim, alguma coisa vai ter que mudar. Então, embora eu veja nos estudos protocolos de treinamento com 12 semanas, na nossa prática a gente tem usado em torno de 4. E por quê? Porque eu não lido com atletas, eu não lido com pessoas altamente treinadas, né? Eu não lido com pessoas que adoram fazer isso. Então 4 semanas é um tempo razoável para eu progredir, desafiar essa aluna e depois falar assim, cara, a gente vai mudar um pouquinho, eu vou aliviar o seu esforço e a gente vai voltar a progredir de novo. Então eu uso 4 semanas, mas é possível você manter o mesmo treino 6 a 8, talvez até 12, se você, né, não achar monótono, mas eu não recomendo passar muito disso. Por mais que ainda assim eu saiba que você pode ficar 1 ano com o mesmo treino e ainda assim ter resultado, mas eu não recomendo passar muito disso. Por quê? Cara, rotacionar os exercícios. Assim, ao longo do tempo, o que eu acho importante, né? Eu discuto muito periodização no modelo de academia. Periodizar o treino para quem é atleta, mesmo que faça uma modalidade esportiva de forma amadora, é uma coisa. Eu tenho uma prova em que eu vou ter que correr, eu tenho alguma coisa, então eu preciso ter um pico de performance. Para o meu cliente normal de academia, o pico de performance dele é estar bem o ano inteiro. Então, assim, os modelos tradicionais de periodização, que tem como base um momento específico que você tem que estar no ápice do seu desempenho, eles não se aplicam para a população que treina, na sua maior parte, comigo. Então, eu não uso um modelo clássico de periodização linear, não linear, ondulatória, em blocos, não.
O que eu uso é o seguinte, eu organizo os treinos de forma que os ciclos eles tenham algum sentido nexo entre eles, que eu vá alternando alguma coisa que eu acho importante, seja carga, seja repetição, ou seja, por exemplo, eu não consigo ter o máximo de desempenho em todos os padrões de movimento ao mesmo tempo. Eu não consigo treinar para agachar cada vez mais pesado, fazer um deadlift cada vez mais pesado, fazer um supino cada vez mais pesado, uma puxada cada vez mais pesada, enfim, fazer tudo cada vez mais pesado. Dá. Mas se eu estabelecer 2 levantamentos como sendo os principais daquele ciclo, num ciclo seguinte eu faço outros 2, num ciclo seguinte eu faço outros 2 e for rotacionando essas coisas ao longo do tempo, eu consigo minimamente manter os ganhos do ciclo que eu consegui melhorar para os ciclos seguintes até eu voltar para ele de novo. Então tem muitos benefícios de você pensar em ciclos. Ciclos em que você progride ao longo do tempo e depois muda, isso gera motivação. Ciclos em que você alterna qual é o levantamento principal que você vai dar ênfase, que você pretende melhorar naquele ciclo. E ciclos que vão se alternando na forma como você treina, alguns mais focados em hipertrofia, outros mais focados em força, outros mais focados numa componente metabólica. Então tudo isso são maneiras de gerar variação e essa variação tende a aumentar a motivação. Teve um estudo de 2019 de um pesquisador chamado Brad Schoenfeld que ele fez o seguinte, cara, se eu treinar de forma fixa durante 8 semanas, ou se eu treinar de forma totalmente variada, usando um aplicativo de celular para me dizer qual exercício eu vou fazer, um aplicativo que escolhe randomicamente o exercício, o que será que vai acontecer? Cara, o grupo que treinou de forma totalmente randômica teve algum resultado. O grupo que treinou de forma fixa teve muito mais resultado, tanto em força quanto em hipertrofia. Só que o grupo que treinou de forma fixa teve uma motivação para treinar negativa, enquanto o grupo que treinou de forma variada teve muita motivação para treinar. E aí tem várias maneiras de você olhar o resultado desse estudo. Por um lado, você pode falar assim, cara, no curto prazo, 8 semanas, até se eu variar completamente os estímulos, fizer cada dia uma coisa, eu vou ter resultado. E isso vai de encontro com o que algumas pessoas defendiam da tal da confusão muscular, né? Então não existe confusão muscular, teu músculo não fica confuso. Se você não progredir, teu resultado não vai ser o mesmo, beleza? Mas por outro lado, tem algumas pessoas que falam assim, tá vendo? Eu não falei? Se você não treinar de forma fixa, você não tem resultado. Não, você tem alguns, você só não tem o mesmo. Mas lembra que sua motivação vai ficar em baixa. Para algumas pessoas, é melhor você manter a motivação em alta para ela continuar treinando o ano inteiro do que você fazer ela treinar 8 semanas e ela não treinar mais. Então assim, por isso que eu sempre digo que é impossível você prescrever treino sem olhar para o ser humano. Quem é que está na minha frente? Qual é o objetivo, qual é a necessidade, mas qual é a preferência desse cliente, quais são as considerações que esse cliente tem a fazer. Então, dentro da nossa programação, a gente entendeu que 4 semanas é um tempo razoável para eu progredir e às vezes o meu cliente chega e fala assim, Rafa, cara, eu não cheguei no meu limite, eu consigo ficar mais 1 semana nesse treino. Vamos, aumenta mais 1 semana. Rafa, mulher, por exemplo, né? Mulher na sua vida durante o ciclo menstrual. Rafa, eu tô nesse treino, mas daqui a 1 semana eu vou menstruar. Vamos manter esse, porque quando eu menstruar, eu vou querer fazer o deload quando eu menstruo. Ok, é muito comum a gente fazer isso, eu explico isso para elas, inclusive, né? Quando a gente tenta sincronizar o ciclo, é isso que eu faço. Cara, você rende pior durante o seu período menstrual, que é o mais comum, então a gente coloca o deload exatamente nessa fase. Então eu posso estender, eu posso encurtar, eu posso fazer o que eu quiser, mas em média, 4 semanas é um tempo bem razoável para eu conseguir progredir, manter meu cliente motivado, rotacionar estratégias de treino e modelos de treino, tanto em exercícios quanto em formas de aplicação de treino. Então, eu uso 4 semanas sabendo que essa não é uma verdade absoluta, mas entendendo que para o público que eu atendo, cara, isso mantém eles motivados por mais tempo. Legal. Rafa, eu queria aqui caminhar para o final, um bloco bem rápido de perguntas rapid fire aqui, bem rapidinhas para ouvir um pouco do que você pensa. Primeiro, qual talvez é o mito de academia que mais te incomoda hoje que você gostaria de desbancar aqui? Cara, tem um mito que me percorreu assim durante muito tempo da minha vida. Eu, inclusive, tem um estudo publicado sobre isso, né? A gente publicou um estudo sobre treino em jejum. Acho que existe um preconceito na educação física sobre treino em jejum. Você não pode treinar em jejum, você vai morrer, você vai passar mal, você vai X, você vai Y, você vai Z. Eu acreditava tanto nisso que eu comecei a estudar e me aprofundar porque eu queria mostrar para um cliente meu, que é um dentista, né? Muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, Mário Grossman. Um beijo para ele se você por acaso vê. Eu queria esfregar na cara do Mário que treinar em jejum era ruim, porque ele só queria treinar em jejum e eu falava que fazia mal. Comecei a estudar tanto isso que eu publiquei um estudo, ele está na PLOS One, sobre treino em jejum e tive que engolir a seco porque não faz nenhum problema, não é treinar em jejum que vai fazer você ter uma hipoglicemia, pelo contrário, a sua glicemia fica até mais estável.
Então, tentar mostrar para o Mário que treinar em jejum era errado me fez aprender muito que não é errado, não tem problema. Se você se sente bem treinando em jejum, pode continuar. Se não é para você, também não é nenhuma obrigação, não vai te trazer nenhum benefício adicional. Mas acho que isso foi algo que eu tive que brigar muito comigo para entender que, caraca, meu irmão, não é assim. Então, treino em jejum foi um grande aprendizado a ponto de eu publicar um estudo a respeito. E, Rafa, é engraçado você falar isso, porque eu passei por isso. Eu não tenho a tireoide, né? Eu tive um câncer de tireoide e hoje eu tomo remédio para tireoide. E o remédio de tireoide você tem que tomar de manhã, em jejum, e só pode comer depois de meia hora. Ou 1 hora, depende. E como eu tenho treinado muito cedo, eu nunca treinei muito cedo, eu acordo, tomo o remédio e eu descia. E muitas vezes quando eu descia já com um shake de alguma coisa ali, acreditando que o jejum mesmo, só de água ali, ia me fazer mal. E isso interferiu, inclusive, no metabolismo dos meus hormônios tiroidianos, né? Então, e aí eu falei, não, chega, vou ter que treinar realmente em jejum. Não mudou nada, né? Então, acho que a gente tem algo psicológico forte ali que fala, não, eu vou ficar mais fraco, eu vou ter hipoglicemia, e realmente, fisiologicamente, não faz sentido. Cara, posso pegar mais um exemplo disso, que vai ser muito legal? Claro. Uma das coisas que eu mais aprendi com o Souto, com o Bomeni e com o Dr. Neto, né, que é nefrologista, que na época a gente andou muito junto assim, é que na educação física e na nutrição tem muito isso, a galera fica muito presa aos mecanismos. Né? Eu ficava muito preso aos mecanismos. E aí, sabendo que na educação... Isso eu já tinha essa noção do treino em jejum. Mas o que aconteceu? Teve um ano, acho que foi 2000, talvez 2019, que foi publicado um estudo agudo mostrando que treinar em jejum diminuía o desempenho no supino e no agachamento de pessoas que estavam acostumadas a treinar. Só que eram pessoas que estavam acostumadas a treinar alimentadas. Elas foram submetidas ao treino em jejum e isso diminuiu o desempenho delas. Mas diminuiu o desempenho, ninguém olhou para o resultado. E de forma aguda, ninguém olhou para se continuasse treinando se isso ia acontecer. E tiveram vários estudos com cardio que mostraram que de forma aguda você tem uma redução sim de glicogênio muscular, né? Os estudos do Van Proyen mostraram isso, 2010, 2011 e tal, mas que com o tempo o corpo se adapta e ele passa a ter mais glicogênio muscular em jejum do que alimentado. E agora, esse ano, acabou de sair um estudo, que aí sim foi um estudo crônico, que avaliou resposta em força e hipertrofia, mostrando que treinar em jejum ou alimentado, considerando que você teve aporte nutricional igual, tanto de proteína quanto de calorias, similar ao longo do dia, não trouxe diferença. Então você vê a diferença, e aí o mito tá aqui, que é mecanismos versus realidade. Cara, não adianta você olhar o que acontece em uma sessão de treino. Treino é o que acontece ao longo do tempo. E o que acontece ao longo do tempo? Tem diferença? Não. É isso que importa pra gente. Então não importa se durante o exercício de forma aguda, numa intensidade baixa, eu gasto mais gordura como fonte de energia, porque não necessariamente isso vai me fazer emagrecer mais ao longo do tempo. Então, uma grande virada de chave pra mim, andando com eles, foi, cara, para de olhar pro agudo e olha pro crônico. Para de olhar para o mecanismo e olha para a realidade, né? Então essa foi uma grande virada de chave para mim, também um agradecimento especial a eles aí que me fizeram aprender e olhar para os estudos de forma diferente também. Eles são fantásticos. Rafa, qual é o livro ou artigo científico que mudou mais a sua cabeça sobre treino na sua vida profissional? Cara, qual é o livro ou o artigo? Cara, eu tenho alguns livros aqui que eu acho que são muito bons, tá? O livro do HIIT não tá aqui. Cara, um livro assim que pra mim foi um game changer foi o livro do Paul Larsen e do Martin Boucher, que não tá aqui agora, alguém deve ter pego, que é um livro sobre prescrição de HIIT, mas com uma visão muito diferente. Tem um livro que chama, esse daqui. Esse livro aqui pra mim foi um game changer total. Ele chama The Muscle and Strength Pyramid, que é um livro do Eric Helms. Por quê? Cara, eu nunca vi nada tão didático, tão prático e tão bom sobre treino de força, né? A gente aprende sobre treino de força de uma maneira, às vezes, burocrática. Esse livro é muito didático, ele mudou bastante a minha cabeça e minha forma de pensar. E mais recentemente, uma das coisas que eu acho que foi uma grande mudança no treinamento é que durante muito tempo a gente acreditou que você não teria resultado se você não treinasse até a falha. E nos últimos 5 a 10 anos a gente tem visto que você não precisa treinar até a falha em todos os treinos, e talvez treinar até a falha em todos os treinos não seja bom. Talvez você precise ter alguma distância e progredir ao longo do tempo. Então essa foi uma virada muito grande para mim, treinar até a falha. Essa é bem legal também.
Em 2017, teve um pesquisador, ele tem essa característica, né? Ele é muito disruptivo, chama Jeremy Leonecki. Ele é um pesquisador que frequentemente ele traz insights, ele levanta pontos que ninguém nunca tinha pensado. Em 2017 ele levantou o seguinte ponto, cara, será que a gente está olhando para a frequência de treino da forma certa? Porque a gente aprendeu a vida inteira que eu preciso dar um estímulo no músculo, esperar ele se recuperar e depois dar um novo estímulo. Mas eu só preciso fazer isso porque eu dou um estímulo tão grande que ele precisa se recuperar muito. E se eu dar um estímulo pequeno? Será que esse estímulo já não vai gerar uma elevação na síntese proteica? E como é um estímulo pequeno, eu me recupero dele mais rápido, no dia seguinte ou 2 dias depois eu já posso dar um novo estímulo que vai elevar de novo a síntese proteica e assim por diante? Então esse estudo de 2017 dele levantou uma hipótese, né? Não era um estudo, era simplesmente uma revisão. E de 2018 em diante, até hoje, a gente tem visto pesquisadores compararem você treinar, por exemplo, fazendo uma sessão com um volume muito grande para um determinado agrupamento ou distribuir esse volume ao longo da semana. E por que isso foi um game changer para mim? Pô, eu tenho muitas atrizes, Juliana Paz, Flávia Alessandra, Débora Seco, e a rotina delas é muito doida. Nem sempre dava, por exemplo, para treinar segunda, quarta e sexta de forma fixa. E aí, o que acontecia? Eu montava um programa para elas treinarem 3 dias de semana, segunda, quarta e sexta, mas aí tinha uma semana que ela treinava terça, quinta e sexta. Ou seja, quinta e sexta era juntinho. Porra, eu fazia um treino full body. Porra, mas ela já treinou quadríceps ontem, vai treinar quadríceps hoje. Caraca, ferrou e tal. E esse estudo, ele começou a desencadear pra gente um grupo, né, assim, um entendimento de que você precisa olhar para o volume ao longo da semana e não em um dia. Então isso para mim foi muito libertador, porque hoje eu olho para a semana. Cara, quanto de volume eu estou fazendo nessa semana? É um volume suficiente para gerar resultado para aquele grupamento que eu quero? Beleza, é. Então como eu vou distribuir ele ao longo da semana? Não importa. Então muitas vezes eu prefiro treinar full body para o cliente que treina 3 vezes por semana, mas para o cliente que treina 4, eu posso distribuir como eu quiser. Isso levantou vários outros pontos, né? Que outros pontos? Cara, dividir o treino de perna. Antigamente era um mito enorme, você não pode dividir o treino de perna, porque quando você faz um leg press, um agachamento, você já trabalha todo o membro inferior, e aí você vai botar a extensora e a flexora onde, como, por quê? Cara, isso também desbancou esse mito. Por quê? Porque a gente olha o volume na semana. E aí, como eu vou distribuir esse volume na semana, não importa. Eu posso fazer agachamento e extensora num dia, leg press e flexora no outro sem nenhum problema, desde que no final da semana eu esteja dentro do volume que eu estabeleci para essa cliente, sem ser algo excessivo e nem sendo, né, pequeno. Eu olho para a semana. Então, acho que essas foram as coisas mais disruptivas assim, dos últimos anos para mim. Legal, a gente vai deixar depois isso nos show notes, né, nas anotações do nosso episódio aqui, os links tanto para os livros e os artigos que você acabou citando. 2 últimas perguntas aqui, Rafa. Talvez 3. Qual que é o seu treino SOS de 15 minutos no hotel? Uma pessoa que, de fato, não tem tempo e está viajando. Eu acabei de voltar de viagem, realmente... Falei, nossa senhora, eu que gosto de treinar, às vezes é difícil dentro de uma viagem com fuso horário você realmente descer e treinar ali 1 hora numa academia ou até o hotel não tem academia. O que você enxerga de treino 15 minutinhos para fazer no hotel rapidinho? Ó, treino aeróbico, não tem o que fazer, saio e dou uma corrida. Não vou fazer aeróbico por algum motivo, seja lá qual for. Cara, eu gosto de, se possível, óbvio, mas é super possível, normalmente tem em qualquer lugar. Eu gosto de fazer barra paralela e flexão. Barra paralela, flexão e abdominal encostando o pé na barra, acabou. Tipo assim, eu vou fazendo em circuito, sai de um, entra no outro, 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 até o limite 3, 4, 5 séries, o tempo que eu tenho, subo, tomo um banho e tô pronto. Então acho que essas são as 2 coisas que eu mais faço. Mesmo que sejam só 15 minutos, eu faço um intervaladinho de corrida ou faço um treininho assim, né, que é basicamente de membro superior. Barra paralela, flexão e abdominal. E talvez a pergunta mais importante, Rafa, como que você se mantém atualizado do jeito que você... é atualizado, cientificamente falando, você tem um sistema, você cria alerta dentro ali do PubMed, ou o fato de você dar aula sempre força você ficar atualizado. Conta um pouquinho, talvez, para o personal, para a pessoa que trabalha com ciência, como ser essa pessoa que trabalha bastante, você é pai, imagino que tem uma... né, e você é um pai que eu sei bastante ativo ali, né, presente. Mas como você consegue ficar assim, atualizado, citando artigos com anos e autores do jeito que você faz? Cara, é engraçado assim, né? Eu acho que essa é uma característica minha, né? Teve um amigo meu uma vez que até me perguntou isso, assim, pô, Rafa, como é que você faz isso e tal? Eu falei, cara, eu não sei, eu gosto, pra mim é muito prazeroso, assim, é bom, eu não me forço pra fazer isso. Mas como é que isso acontece?
Em primeiro lugar, lá atrás, antes do Sci-Hub, né, que eu nem sei se eu posso falar isso, mas enfim, antes da gente ter o Sci-Hub, que agora já nem existe mais de novo, eu assinava revistas. Então você imagina um menino jovem, na faculdade, eu tinha acabado de me formar, cara, eu gastava uma grana assinando algumas das principais revistas de treinamento, né? E dentro da minha área, a Journal of Training and Conditional Research é uma revista muito boa. Na época, a British Journal of Sports Medicine era muito boa e a American Journal of Sports Medicine era muito boa. Então eu acompanhava essas 3 revistas, eu assinava, gastava uma grana violenta, mas assinava elas. Logo depois, com o advento de Sci-Hub e etc., eu fui parando de assinar essas revistas. Eu mantive só a Journal of Strength, até hoje eu assino a Journal of Strength and Conditional Research, porque ela tem outros benefícios. Mas eu, exatamente por ter algumas revistas assinadas e colocar que eu queria receber algumas das revistas que eu considero as mais importantes de treinamento, eu recebo no meu e-mail, todo mês ali, ou toda a periodicidade da revista, algumas revistas de treinamento que eu considero importantes. Ponto número 1. Então isso já faço há muitos anos. Ponto número 2. Eu descobri que o PubMed tem alertas, isso obviamente há muitos anos atrás. Então eu defini alguns alertas específicos de autores e de temas que eu gosto. Então chega no meu e-mail, né, com uma certa periodicidade, os estudos que foram publicados sobre aquele tema ou que um autor que eu gosto muito publicou. E um pouco mais recente, a gente começou a ter muito acesso a todos os pesquisadores, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então eu passei a seguir os pesquisadores que eu mais gosto, das áreas que eu mais gosto, e isso, né, me ajuda a me manter atualizado. Então eu sigo Brad Schoenfeld, Stuart Phillips, Lauren Colensip-Sample, Karen Bow, eu sigo algumas pessoas muito importantes que eu considero, assim, que eu acho que fazem bons estudos, e como consequência elas estão sempre publicando os estudos que elas fazem, opa, esse aqui vale a pena, eu vou lá, entro, baixo, tal, enfim, procuro, peço para o autor se eu não tiver acesso à revista e por aí vai. Então essa é a minha maneira de me manter atualizado, cara, tendo a assinatura de algumas revistas, mesmo que hoje em dia eu não tenha mais o acesso, eu continuo recebendo, né, os estudos que foram publicados, tenho os alertas no PubMed e acompanho os principais pesquisadores que eu considero da minha área. Legal. Rafa, muito obrigado por tudo que você trouxe. Você tem uma clareza impressionante, um embasamento impressionante, claro, uma experiência que é ímpar. Espero que as pessoas que tenham ouvido aqui possam consumir o seu conteúdo. Seu conteúdo no próprio YouTube é muito legal, né? Eu tenho visto alguns vídeos lá. É muito fácil, linguagem muito boa e ao mesmo tempo profunda. E agradeço por você trazer esse tema, que é um tema que parece simples, mas você vê o tanto de coisa que a gente abordou aqui e o tanto de coisa que a gente não conseguiria abordar aqui, precisaria de vários outros episódios. Eu adorei esse debate e, de coração, muito obrigado. Pô, Keis, foi um enorme prazer, me sinto honrado, até pelas pessoas que me indicaram, né? Pô, é uma honra, mas uma enorme responsabilidade. Espero ter conseguido contribuir. Obrigado pelos elogios aí, fico muito feliz. Enfim, estamos aí na luta, né? Sempre tentando levar cada vez mais exercício, mais consciência e praticidade para as pessoas. Estou produzindo um pouquinho para o YouTube com uma linguagem simples. Estou tentando ficar cada vez mais simples. Para mim nem sempre é fácil, mas espero estar conseguindo fazer um trabalho legal e é sempre um prazer. Conta comigo. Estarei aqui disposto se quiser fazer mais uma dessa sobre outro tema. Conta comigo, tamo junto. Tá? Com certeza, com certeza. E obrigado e parabéns pelo seu conteúdo. Valeu. Um abraço. Um abraço.